Esse podcast tem um oferecimento especial do H2O Sushi Bar, o melhor sushi de Garopaba. Meu amigo, eu só tenho uma coisa pra dizer. Pede que é bom e ó, não esquece de pedir o cartãozinho de fidelidade que a cada R$50 você ganha um carimbo e completando, você ganha um rango na faixa. Tamo junto. Agora, bora pro podcast. Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao Disque Pod. Meu nome é Álvaro e aqui ao meu lado tem o meu amigo Rafa Costa. E aí, Rafa? Beleza? E aí, meu? Mais calmo? Tudo bem? Agora eu tô na presença aqui dessa ilustre Do ilustre. figura. E aí, Rafa? E aí, Nosso convidado. Tamo com um convidado aqui, cara, mais que queridíssimo aqui, nascido em Bananeiras, na Paraíba. Descobri até Bananeiras, pô. Campeão mundial de surf, amador. Seja bem-vindo ao Disque Pod, Fábio Gouveia. Pô, muito obrigado. Prazer é nosso. Prazer E aí, é galera? nosso. Tudo certo? E aí, Obrigado Fabinho? aí pelo convite. Como é que tá a obrigado vida, por Fabinho? ter aceito, né? Cara, a vida tá boa. Tá boa a vida? Continua boa. Lá atrás eu decidi que queria viver a vida inteira de surf, então fico sempre focando pra estar dentro do surf. E assim né, tá cara? vivendo até hoje. Sim. Muito bem vivido. Tem que respirar também, né? Tem que dar essas pausas, né? Vir pra praia, vir pro Rosa. Sim. E como é que tá bem? Tá bem instalado, Tá bem instalado lá? na Ô, pousada? rapaz, Na Tribus? Na tribo, show. Tá curtindo? A esposa tá curtindo? A esposa tá me esperando lá. Ah, então tá bom, coisa linda. Falando em na Tribus, Rafa, vamos falar aqui do nosso patrocinador, né? Afinal de contas, a gente Com tem que pagar o certeza. aluguel. Eu largo essa piada toda vez do Toda aluguel, vez, né? é. Tem que pagar a conta de luz. É. Hyperbike, galera. A Hyperbike é uma empresa de ciclismo aqui de Garopaba, especializada em Caloi e Cannondale. E, cara, Rafa, quando é que tu vai comprar tua bike pra dar um rolê de bike comigo no mato? Cara, lá, na real, eu já falei com a Tati, velho. É mesmo? Já falei com a Tati. Lembra que tu me deu a dica ali do Do bike banquinho fit, selinho. Sabia que ele do não banco? pedalava porque o selinho incomodava o fiofó ali. Cara, ele... dói, Fábio. Mas Dói, cara. depois da quinta hora já melhora. É, né? Adormece tudo. Ele me deu uma dica aí, a Hyperbike vai me ajudar aí, a Tati vai me ajudar, a gente vai fazer Então, galera, o Maurício vai bike botar o QR Code aí da Hyperbike. É só passar o QR Code que vai passar diretamente no WhatsApp da Tati. E aí pode pedir um desconto lá. Diz que foi a turma do Disque Pod que ofereceu o desconto que tá, A tá Tati em casa. ajuda, a tá em Tati casa. ajuda. Quando eu vim aqui, eu vou pegar emprestada tua pra dar uns rolês. Pode ir, Tem, Fábio. tem que pegar, ó. A Pode do pegar. Álvaro é o fino, né? A do Álvaro é top. E, galera, a gente também tá com um patrocínio muito especial hoje. Muito especial. Você, meu amigo, que quer tirar foto do teu casamento, do teu chá de revelação. QR Code. Maurício, por favor, QR Code patrocinador número 2. Maurício Fotografias. Aqui o nosso brother, fotógrafo profissional. Fabinho, tem que precisar fazer um... Eu sei que teus filhos estão gostando de fazer bastante filho lá. Muito neto, né? Já tem os Quer netinhos. fazer o chá revelação, a foto do casamento, pode Quanto chamar o mais, Maurício. Passa o QR Code aí. Vai cair no WhatsApp do Maurício e vai ter desconto. Se ele não der, briga com ele que ele tem que dar. Tá joia? É isso aí. É isso aí, rapaziada. Ó, E rapaz. aí, Fabinho, me diz aí, cara, como é que foi essa tua nascido em Bananeiras, ter ido aí em contato com o surf, como é que foi esse primeiro contato com o surf, quantos anos, como é que foi isso aí, cara? Cara, na real, eu só nasci em Bananeiras, né? Aham. Meus pais, com 1 ano de idade, eu vim pra João Pessoa. E desde que eu me entendo por gente, né? Eu moro em João Pessoa e aprendi a pegar onda na Praia do Bessa. E aí, aquele negócio, a primeira onda deu logo aquele friozinho na barriga, que a gente lá diz que é o gozo do padre. Quando o cara passa por uma lombada assim na montanha-russa, dá aquele friozinho, aquela cosquinha no umbigo, né? Aí, meu irmão, pô, a primeira onda que eu remei e consegui ficar em pé já foi amor à primeira vista. Meu pai, na época, me deu aquelas pranchas Guarujá, que era de isopor, vendia na Mesbla. Sei, Primeira conheço. semana eu quebrei a minha, aí meu irmão também tinha uma, eu fiz uma aposta com ele, ganhei a dele, quebrei a dele também, a gente ficou com quatro bodyboard. Aí foi fazer E aí- bodyboard. E aí foi o início assim, cara, e assim, eu não saía da água mais, era, né, rato de praia. E o bom é que lá é quente, né? Você faz bermudinha todo surfa dia. direto, né? Quente, e você ficava 7 horas, 6, É, 7 horas na até água, tarde, né? fácil. Os beiços ficavam tudo estourado, o nariz dava pra ver quase o pau da venta, assim, o osso, velho, de tanto, o olho de noite ardendo, você não conseguia ver nada, ia pra oculista, era confusão ali, preocupando os pais, mas isso fez evoluir muito rápido, né? Comecei a competir,
Com quantos anos, Fabinho? Primeiro campeonato, Fabinho. Eu comecei a pegar onda com 13 anos, cara. E comecei Já a começou competir, tarde, né? Mas Pra época eu acho que não, né? Na época não. Pra época, a maioria dos surfistas começava nessa época. Se você não tinha um pai... Eu né, comecei que com essa acompanhava, idade, quando eu cheguei em Garopaba. Geralmente. De Brasília pra Garopaba. Geralmente. Mas o Iago Dora, cara, começou até, de certa forma, tarde, né? O Leandro Dora, né, fazendo treinamento da galera, o Iago pequenininho acompanhando ali, veio só à tarde também. Só que às vezes, cara, fica aquele negócio enclausurado, né, cara? Sim. E quando você começa a pegar onda, você não sai da água e se dedica, Claro. aí a evolução é rápida. Ou muitas vezes a evolução é um pouco mais na frente, né? Às vezes tem aquele moleque que se destaca cedo, né? E depois a evolução não é tão grande, e aquele que vinha ali, fez a curva lá na frente. Sim, então tem muito disso também. Mas na minha época era normal começar com 13, 14, 15. E aí, cara, competindo muito, tinham muitos eventos regionais e tinha o tal famoso clube de surf. Eu participava de um clube de surf em Natal, que era o Performance Surf Club. Isso me deu uma base muito boa. Você vê que na Austrália, cara, toda a praia tem uns clubes de surf, cara. E tem as competições semanais ali. Isso é muito excelente. Acaba engajando todo mundo e botando mais fé pra se tornar alguém no surf, na verdade. E aqui em Santa Catarina é um exemplo disso também, né, cara? Tem os inter-associações aí, tem muito evento, né? De várias praias aí locais, isso aí faz pro moleque, cara, é um aprendizado. Instiga, é um né? gás. Instiga. Ô, Então Fia, tu teve algum mentor, assim, que te levou, que te pegou, assim, olhou assim, olha só aquele caba né? fabuloso com a linha encantada. O olheiro, é? O olheiro. Tipo isso. Sempre tem, né, cara, os olheiros. No meu caso, foi o Paulo Carneiro Bala. Era um cara que tinha um olhar diferenciado ali pra época ali, um cara meio na frente do tempo dele, assim, um cara que viajava bastante pro Sudeste, assim, tinha um contato com os caras, né, que já competiam e tal. E ele me viu surfando direto na Praia do Bessa lá, e foi o cara que disse, meu irmão, você tá surfando bem e tal? Pô, eu queria te patrocinar, não sabia nem que era patrocínio. Não sabia nem que era patrocínio. Ele vai ter um campeonato aí e tal, eu vou te patrocinar no campeonato. Tá, eu chamei meu pai e fui lá no centro onde fazia a inscrição. Eu mesmo paguei a inscrição. Que patrocínio, né? Aí o cara me deu a camisa e eu tô patrocinado. Mas aí esse campeonato que eu fui, eu venci, cara. E logo depois, o Paulo Carneiro Bala, falecido aí uns 2 antes da pandemia, que Deus o tenha, sangue bom demais, ele desencapou ele falou, vou fazer uma prancha pra você. Porque até então eu tinha quebrado essas pranchas, né? E tava sem prancha, pegando prancha emprestada. Cara. Vou fazer uma prancha pra você. Aí pegou... Era muito comum na época pegar uma prancha velha, desencapar e encapar de novo. Perfeito. E ele pegou uma prancha velha, desencapou e fez uma 5.4 mágica, biquília. Rapaz, a prancha... Biquilinha. Eu dava uns 360 derrapando, sabe aquele que estrelinha? Parecia uma carrapeta. Rapaz, subia em cima, saía dando estrelinhas. Aí depois tinha que dar uma volta ao contrário pra não ficar tonto. Mas era muito bom. Ele foi o cara que me descobriu, foi o cara que me trouxe aqui pro Sul a primeira vez que eu saí do Nordeste, assim, um âmbito maior, né? Foi vir aqui pra Santa Catarina pro OP Pro, na Joaquina, que aquilo ali pra mim foi um marco, cara. Eu pirei com Santa Catarina, nunca imaginava que eu ia morar aqui, porque depois eu vim e participar do intercâmbio Brasil e Estados Unidos, que me ajudou muito também como competidor, aprendi a competir, só que esse intercâmbio Brasil e Estados Unidos foi na época do frio, eu disse, rapaz, nunca fui morar em Santa Catarina nunca, tu é doido, né? Que é frio, né, cara? Frio da bexiga. Tu foi nesse intercâmbio, foi de surf mesmo ou foi só de língua? Não, foi de surf? Cara, intercâmbio Brasil e Estados Unidos de surf era um intercâmbio que era ministrado por Flávio Boabai, da Arnaldo Spy, tinha uma galera envolvida ali, os caras que foram posteriormente head judge da SP, o Renato Wick, o Xande Fontes, todos ali eu acho que trabalhavam na época ali, e aquilo era muito importante, cara, porque tinha o lance das revistas, né, a gente tinha os ídolos, eu mesmo no Nordeste, meus ídolos, Teco Padarati, Ricardo Tatuí, Sérgio Noronha, eu não conheci ninguém, cara, então esse intercâmbio foi muito bom até para me aproximar desses caras e desmistificar qualquer coisa, né, para deixar familiarizado. E aí na época era Taylor Knox e tantos outros ali que vieram, Chris Scott... Quantos anos mais ou menos? Eu acho, nem me lembro mais quem era. Que época era mais ou menos isso? Isso aí foi em 87, cara. 86, Quantos 87. Anos tinha, mais ou menos, eu tinha uns 16, 17 por aí. Quando foi? Quando eu fui. E esse intercâmbio, cara, foi que realmente carimbou, assim, o ensinamento de como competir. Até então eu tinha bons resultados, ganhava muito no Nordeste, mas já estava competindo aqui no Sul e não conseguia ganhar. Depois desse intercâmbio eu passei a ganhar,
venci 3 etapas do brasileiro seguido e fui campeão brasileiro de 87 ali. E ganhei o passaporte para ir para Porto Rico, né? Aí foi outra história. Essa era uma das minhas perguntas. Como é que funcionava na época para tu conseguir essa vaga para o Mundial Amador, que foi em 85, né? 88. 88. Era a cada 2 anos tinha tido 86, eu não fui, foi a equipe brasileira, porque na real, o Brasil começou a participar desses mundiais amadores, na época era Mundial Amador, hoje em dia é o ISA Games, hoje em dia é o ISA, né? Aí tem ISA Júnior, tem ISA... Tem ISA da tudo. Mas na época era um evento muito impactante, só participavam surfistas amadores, os caras que ganharam, Tom Curry ganhou, Vitor Davis, tantos outros caras assim, né? E era você se dar bem no circuito, né, da sua região, do seu país, né? Em 86 teve um circuito que eu até corri a primeira etapa, que foi o OP Pro, mas foi um circuito que foi surgindo em outros campeonatos. Eu estudava ainda, não tive dinheiro para vir para os outros, né? Eu tinha ficado em 5º no OP Pro. Enfim, esse mundial foi o Teco Padarassi, Ricardo Tatuí, foi na Inglaterra, acho que Sérgio Noronha foi também e tal. Mas quem inscreveu o Brasil nessas competições foi o Pedro César, o PP César, que fez o Fábio Fabuloso lá atrás. Ele junto com o Heraldo Gueiros, foi que começou a escrever o Brasil nessa história. Um adendo aqui, o Fábio Fabuloso, para quem não sabe, é o filme de surf do Fabinho. Sim, já assisti. Que tá entre os 2 melhores filmes de surf. O primeiro é o Primeiro Turno. O primeiro turno. Como é que foi? Fundo artificial, a gente já falava fundo artificial, tá vendo? Todas as Bahias vão ter fundo artificial, Isonou, né? só prancha de frido, nem tava mais. Fibra de frido. Tava de frido, verdade. Fibra de frido. Fibra de frido. Cara, o Fábio Fabuloso, cara, eu lembro que eu tinha um DVD que tu autografou pra mim lá na feira de surf, que a gente... Lá em São Paulo, quando tinha feira de surf na época. Eu emprestei pra um brother meu e não devolveu até hoje, cara. Eu não lembro pra quem que eu me emprestei, tá? Não tem nem como o cara cobrar. Eu procurei no Mercado Livre pra comprar, pra ver se chegava a tempo. Pra chegar e dizer, não, vou autografar aqui. Porque eu não tinha o primeiro turno também em casa. Eu tinha só o DVD, a Master. A principal tá guardada comigo lá em casa até hoje. A minha esposa guardou pra mim, deixou tudo bonitinho. E eu achei o primeiro turno no Mercado Livre e eu comprei, cara. É isso aí, cara. Outro dia o cara me mostrou um recibo de um Fábio Fabuloso também, que tinha pagado R$69 na época. Disse que foi caro, cara. Ele tem o recibo, tá aqui, tá salvo aqui no celular. Caraca, vou mostrar pra tu. Tem um monte de Mercado Livre, tem a 100 e pouco. Achei no Mercado Livre. Sim, aí voltando ali pra gente não se perder aqui na de Porto Rico, eu no circuito brasileiro de 87, porque em 87 foi justamente o ano que o surf se organizou no Brasil, né? Foi criado... Foi o circuito da Abraço, que era dos profissionais, e a Brasa, que era dos amadores e tal. Foi quando o surf foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Esportes, que na época era o CND, agora é outra sigla aí que eu não lembro. Essa sigla não é da minha época. Sim. E aí, eu venci, depois desse intercâmbio, eu venci 3 etapas e eu fui campeão do circuito e me classifiquei para ir para Porto Rico, né? Teve um time muito bom, cara, que era a nata daquela geração ali, porque era um momento muito bom do surf, né? O surf bombando e o campeonato pra caramba, premiação legal pra caramba. E nessa galera aí tinha o Ricardo Tatuí, o Rodrigo Rezende, que no Mundial que eu venci, ele ficou em 3º. Surfou pra caramba o Rodrigo Rezende também. Eu dei sorte que na final tava Marola, porque se tivesse as Big, provavelmente o Rodrigo tinha vencido. Mas o bicho era maroleiro safado, bom. É mesmo? Bom. Rapaz, tem uns Big Ride muito bons de marola. O chumbo, cara. O chumbo. O chumbo. O chumbinho. Eu ia falar Burley, Resende. O chumbo é o maior exemplo disso, rapaz. Dá mortal pra tudo que é lado. Olha, mortal em Nazaré, pô. Mortal em tudo, rapaz. Aí o complicado é que o cara não sabe se vai pro Big Surf ou se vai pro QS, né, cara? O cara fica ali doido, né, velho? Qual que eu vou, qual que eu vou. Aí esse troféu aqui, né, de Porto Rico. Esse foi o troféu de Porto Rico. Cuidado, hein, Rafa. Esse aí é história. Campeão mundial. Eu trouxe o bichinho pra passear aqui em Garopaba. Coisa linda. Dá um foco nele aí. 8-8, né? 8-8. Isso foi lá em Porto Rico, cara. Porto Rico é alucinante, altas ondas. Cada onda grande também. Cara, a gente teve... foram 3 eventos em 3 praias. Era Robos, que eu não lembro agora, Surfers Beach, que era dentro de uma área militar. Inclusive, todas as delegações ficou numa área militar. Foi uma parada bem legal e bem organizada, né, cara? Porque, pô, tinha aquele sistema de refeição, de reunião. Teve até um show do Ramones, cara. Oxi. Tá zoando, meu irmão, eu não sabia nem o que bexiga era Ramones. Teve um show do Ramones só pros gatos pingados. E todo mundo competindo, quase ninguém não foi. Ninguém foi. Eu nem bebia na época, quase não bebia, cara. Eu nem bebi, foi de tarde. Eu lembro que o Neco Padaratos foi com a gente. O Neco Padaratos era o nosso mascote.
Era muito engraçado. Né, que era novinho. Era mais A novinho. Avelino Baixo, que era o, né, Era o o patrocinador. tutor dele, Sim. dava R$1 por dia, que era pra ele tomar um picolé. R$1, $1, rapaz. $1. Aí ele ficava pedindo umas moedinhas pra gente pra Caraca, tomar velho. 2 picolé. Ô, Comédia, Felipe, comédia. E como é que é essa questão aí? Como é que foi pra ti, na época, a questão com pai e mãe, pra virar surfista? Como é que foi isso, assim, cara? Como a família viu isso? Teus Cara, pais, né, cara? Era um pouco complicado na época. Porque, por exemplo, o Nordeste, principalmente João Pessoa, era mais distante do eixo, né? Que era Sim. Rio e São Paulo. E Sim, na época sim. também Santa Catarina já com aqueles festivais olímpicos e tal, já caminhando. Mas o Nordeste era mais afastado, assim, né? Do polo. Então o surf ainda era... Né, se no Sul, Sudeste era marginalizado, no Nordeste ainda era mais. Tipo assim, a década de 80 no Sul era como se fosse quase uma década de 70 pra gente Entendi, lá. Então... entendi. realmente, quando você começava a pegar onda, tinha toda aquela história de droga ou Sim. de vagabundagem. Mas a vagabundagem nada mais é porque o cara, quando começava a pegar onda, ficava fissurado, rapaz. Não conseguia. Não consegue sair, né, É, cara? é uma loucura. Cara, eu lembro da minha viciante, primeira onda cara. surfada até Sim. hoje, cara. Mas, assim, meus pais viram a dedicação, viram quando eu gostava, né? Então, assim, aquela preocupação foi, né, dando lugar ao incentivo, né? Aham. Ah, cara, que legal, Eu cara. acabei, né, terminando ali o ensino médio aos trancos e barrancos, porque realmente, na época, os calendários ainda eram um pouco bagunçados, tinha que vir para o Sul e ficar um tempo, passagem de cara, então você acaba perdendo muita aula e voltava, aquele negócio de fazer prova, Sim, a sim, loucura, então era bem difícil. Mas quando eles viram que realmente eu queria e estava tendo resultado, porque... Sim, né, sim. já tinha Tava meus- vindo alguma coisa? Tava vindo um troféu, alguma coisa, né? Não, Um tava campeonato vindo passagem, ganhando. prancha, já do comprei meu patrocínio. primeiro carrinho lá com o meu dinheiro e tal, aí o negócio começou a girar, né, Engrenar, cara? E aham. vi a Claro. dedicação, então eles, né, foram ficando mais É que é mais realmente tranquilos em isso, relação a né? Tem essa diferença do que é uma vagabundagem e o atleta, né, Sim. Fábio? E como eu te falei, eu surgi, na real, com a organização do esporte, né? Tive essa Aham. felicidade de surgir com a organização do esporte. Então, ao mesmo tempo, foi se criando os calendários, né? Então, e eu consegui realmente me manter, né? Com premiação, com tudo. Claro. E eu também consertava prancha em casa, então já tinha uma outra renda gerando também. Fazia por causa chaveirinho de... Fazia chaveirinho. Pra vender na escola. Vendia na escola. Caraca. Aquele chaveirinho De do prancha, resto né, de né? poliuretano bombava muito, né? Sim, bombava. Poxa. E com conserto de prancha, eu tinha que consertar minhas pranchas, né, cara? E sempre tinha muito amigo em volta e consertava a prancha. Aí eu ganhava dinheiro com conserto de prancha e ia embora, cara. E tudo aconteceu muito rápido, cara. Sim. Quando eu, né, venci o Mundial Amador de Porto Rico, eu tinha planos de ir para a Austrália. Eu fui para a Austrália para morar lá na Austrália para aprender inglês, para aprender a Aham. competir direito, porque Porto Rico foi minha primeira Competição experiência internacional, né? internacional. O Teco já tinha morado na Califórnia. Eu admirava muito o Teco por esse aspecto dele ser um cara preparado para ser surfista profissional e Aham. tal. Eu até então era um cara que estava vindo, curtia, mas não tinha muita noção das coisas, né? E aí surgiu um convite pelo Diniz Iose, que era o Pardal, que era o técnico do Wagner Pulp e do Zé Paulo, trabalhava com eles na Sim. época, e surgiu, e acho que até o Renan Rocha também, ele dava um apoio ao Renan Rocha, surgiu esse convite, cara, vamos para a Austrália que a gente vai morar lá, vou preparar os caras para ser surfista profissional lá e tal, vamos aprender inglês, vamos junto. Aí, né, eu digo, pô, vou também, né? Quero tá Só junto. que aí, chegando na Austrália, cara, eu fui correr alguns eventos lá da ASP na época ainda, né? Como amador ainda, Aham. como amador. E só que aí estavam os brasileiros que corriam nessa época, que era o Pedro Milho, o Renato Febo, João Maurício Jabur, Rosaldo Cavalcante, Adalvo Argolo, toda aquela galera que corria, os caras falavam, Fabinho, você não vai ter que ficar aqui na Austrália não, cara. Vai pro circuito mundial, não fica perdendo tempo aqui não, que o circuito tá dando, tu tem que ir essa hora, papapá. Os caras fizeram a cabeça, eu fui pra Indonésia, fiquei um pouquinho na Austrália, um mês na Austrália, eu voltei. Teve um evento aqui no Guarujá, Niase Tribuna FM, eu fiquei em quinto, perdi pro Davi Usadel, tinha passado pelo Pedro Cara, Mira, Davi Usadel. perdi pro Davi Usadel, fiquei em quinto, mas me profissionalizei. Aí do Guarujá ia ter a perna europeia, aí eu me piquei pra França lá e comecei a correr. Aí o primeiro ano corri 50%, fiquei em 54º. Primeiro ano. Já foi bom, cara. Pô, já Passei foi umas bom já pra foi bom. caramba. Isso em 89, né? Não, Logo em 88. seguida. 88 mesmo. 88, porque Porto Rico Correu foi... só a metade e Porto já... Rico foi em fevereiro, março. Eu fui pra Aham. Austrália em abril. E aí a Europa já foi aí em junho, julho. Aí Tudo teve na evento no sequência, Brasil. Foi tudo muito rápido, cara. E, cara, como é que foi absorver isso?
É, né? Menino, Ascensão, né, cara? Essa ascensão, porque foi tudo muito rápido. Em 5 anos, 2 títulos expressivos, campeão brasileiro amador, aí em seguida campeão brasileiro, campeão mundial amador. E, pô, vou pro circuito mundial. Como é que foi, cara, absorver isso tudo assim? Caraca. Cara, bem difícil, mas tudo aventura, né? Eu era um cara muito apegado às raízes, à família, amigos e tal. Então, pra mim, no começo foi muito difícil, cara. E eu não falava inglês quase nada, né? Eu tive base de cultura inglesa e tal, mas na época eu só queria pegar onda e jogar bola, e eu ia pra cultura mais pensando no intervalo pra jogar bola, não absorvia muito. Então, foi difícil assim no começo, né, cara? E assim, experiência vivida de onda, né? Quilometragem onda, cara, porque primeiro ano que eu fui pra Havaí, que foi final de 88, minha prancha era uma 6,6. Naquela época a galera tinha ganzeira, hoje em dia é totalmente diferente. Hoje em dia as pranchas encurtaram, os caras realmente surfam no Havaí com no máximo umas 7 pés e olhe lá, né? 6,6 é uma prancha que a galera... um pipe grande de 5,10. Sim, sério? Nossa. Os caras pegam Sunset de 6,6, 6,8, eu pegava de 9 pés. Totalmente diferente. Então, assim, cara, eu aprendi no circuito, eu não tinha base nenhuma. Então, assim, realmente foi difícil. Tinha um medo de onda, tinha falta de experiência. Foi uma ralação ali, né, cara? Mas era o Brasil pavimentando ali, melhorando, né? Evoluindo. A gente teve as gerações passadas que, né, desbravaram e nos ensinaram muita coisa. Eu tinha muito respaldo, assim, eu tinha muito ensinamento da galera das antigas, desses competidores e dos big riders que frequentavam o Hawaii, que ficavam no Hawaii direto. Era Jorge Pacelli, Murilo Brandi, Onésio, o Thail, cara, que me ajudou bastante lá em Sunset. Ele era o cara que eu mais admirava ali em Sunset. Soava muito o Thail em Sunset, cara. Então, assim, né? Foi difícil, mas era prazeroso porque era tudo descoberta, né, cara? E, cara, assim, eu casei cedo, tive filho cedo, mas eu acho que pra mim foi muito bom, que já me deu logo um foco de cara, assim, né, cara? Família e estrutura, né? Acaba tu tendo alguém pra chegar em casa e compartilhar focar alguma coisa, né? Sim. O leitinho do Ian, né? E, cara, assim, como eu tinha muito esse lance de apego às pessoas que eu gostava e os filhos, acabei viajando com tudo pelo circuito, o mundo inteiro. A galera não acreditava com tanto menino, tanta bagagem, eu viajando em competição, aquela coisa toda. Eu lembro que quando eu fui... Lá vem o Fabinho e a tropa. Quando eu fui minha primeira temporada havaiana, o Fabinho tava lá em Turtle Bay. Com a turma toda a tiracolo. Eu falei, caraca, o Fabinho de galera. Cara, assim, eu todo o trabalho que eu tinha me satisfazia e me deixava tranquilo. Quando eu não viajava com eles, assim, era mais fácil de eu me dar mal, cara. Porque meu astral não tava bom. Legal, não tava focado, a cabeça em casa, né? Alguns olhavam assim e falavam, puta, cara, esse cara poderia ir muito melhor, só viajar com a família encancada, mas aquilo ali pra mim era bom, cara. Eu não sei se eu tivesse sem a família, se eu iria tão bem, assim. O 5º lugar na época ali foi, todas as circunstâncias, foi uma colocação muito expressiva, né? Eu acho ali, então nunca me arrependi de nada que eu fiz. E a Elka sempre foi muito parceira, né? Sim, cara, porque se a tua esposa não te ajudar, não der te liga, apoiar, não vai, né, não vai. Ela era guerreira, cuidava dos meninos, cozinhava, filmava, mas o fator é que ela curtia muito viajar. E ainda pegava onda também, né? Pega de bodyboard, né? Pegava onda, fazia tudo, cara. Então, assim, a parceria, na real, foi que deu a liga, né? E isso é muito interessante. Às vezes, diga. E quando é que veio a vaga pro WT? Cara, antes a gente tinha um circuito único, né? Que era só o circuito da ASP. Aí, quando foi em 92, teve a divisão. Passou a ter o circuito a primeira divisão, que era o WT hoje em dia, e o QS, que era a segunda divisão. E aí, cara, foi um negócio engraçado, porque quando eu entrei no circuito, tinha uma história dos pré-classificados. Tinha o pré-classificado das triagens, e tinha os back 14 e tinha os top 16. Essa galera que entrava na frente e ficava lá esperando na poltrona confortável, né, cara? E a galera de baixo ralando. E, cara, pra você chegar você, um iniciante, chegar no top 16, era 3 anos pra ralar. 3 anos de ralação. E eu ralei pra chegar nesse top 16. No ano que eu cheguei, que eu ia ficar sentadinho, os caras... Dividiram o circuito, pegaram o 44º, botaram tudo junto com o primeiro. Aí eu falei, caraca, na hora que eu ia sentar na poltrona aqui, ia ficar aqui, sei lá, uns 10 anos aqui nesse negócio de pré-classificado, os caras botaram todo mundo junto. O Kelly Slate, se tem alguma facilidade que ele teve, ele foi o 43º, se juntou com a galera lá na frente, depois... Aí foi lá e ganhou tudo. Fez estrago, lascou com a vida de todo mundo na minha.
Acabou com a vida de todo Pô, mundo, cara. cara. Mas aí foi isso, cara. Aí eu, né, foi minha terceira temporada, eu finalizei o circuito em 13º, foi quando eu venci em Sunset, tá aí o troféu. Esse aqui, né? Qual que é Esse deles? maiorzinho Essa aí. vitória O icônica. bicho tá escuro aí, porque depois a Alguma patroa que champanhe. dava uns lustres nele, aí É, parou de bonito, dar uns cara. lustres, aí... Tem que botar o nome aqui, Fabi. Coisa É, linda, rapaz, cara. acabei não botando o nome, porque só tá até 90, né? Que é Derek Só tá Hall. até 90. É, FIA era pra ser 91, aí o cara falou que eu tinha que ir pra Honolulu pra Pra marcar? digitalizar ali o nome. Aí Eu falei nada. preferiu Eu sei ficar falar surfando no Eu North sei Shore. falar inglês direito, eu fazia o que lá em Honolulu? Deixa eu ir embora com ele. Aí eu fiquei de fazer em casa e nunca fiz, porque também eu ia fazer a letra de diferença, caso dizia que era falsificado. Tu deixa assim melhor, né? Eu não ganhei. Então foi isso, cara. Eu fiquei em 13º, aí, né, virei o top 16, só que aí depois ficou comum, ficou todo mundo nos top 44, né? Aí na temporada seguinte, eu fiquei em quinto colocado, né, em 92. Tinha vencido, acho que, etapa no Japão, foi um ano muito bom. Poderia ter ido Caraca. melhor, só que eu me lasquei, porque aquela Slater na Apareceu. perna boa que eu ia, que era a Europa, ele, Sim. pô, me deu uma lavada lá, rapaz. aí, pô, poderia ter melhorado que o quinto colocado. Mas depois descontei umas boas dele Descontou também, umas boas? Descontei mais do que ele descontou em mim. É? Pô, No retrospecto Se tu tá for mais pegar fiel. ali- Como é que foi? Lembra, Fabinho, número? Tu lembra? Rapaz, eu não lembro de números, mas eu venci mais do que ele Do que venceu. tu- Eu venci mais baterias dele do que ele venceu de mim. Isso contando com... Cara, é um dado pra Chupa, nós careca. ver depois, né? Isso contando Chupa, até com as Kelly. baterias que a gente perdeu junto. Isso contando com as baterias que a gente perdeu junto. Perdeu Ah, junto tá. também, claro. Porque eu me lembro que a primeira que eu corri com ele foi lá um Haleiwa grandão, velho. Grandão. Eu e ele na bateria, eu fiquei em terceiro, ele ficou em quarto. Era o jet ski no canal, a corrente fumando, arrastando a gente para Haleiwa debaixo é do pique, foda, e a gente né? correndo, fugindo das séries, indo pra perto do jet ski e as ondas rindo. Sabe que eu só caí uma vez em Haleiwa a minha vida toda e eu, cara, eu morro de medo de Haleiwa, cara. É, aquela onda é sinistra, Aquela onda é cara. sinistra. É sinistra. Ela varre. Mas a questão de você aprender a surfar e entender o pico, porque, cara, eu tinha um medo tremendo de Waimea, porque Waimea, pô. eu assistia muito uns vídeos que tinha dos campeonatos da Billabong, que o Almir Salazar quase morre. Tem até uma cena no Billabong, acho que é 84, que começou em Sunset e acabou em Waimea, que acho que o Mark Richard ganhou, e tem uma cena que é o Almir quase se afogando, saindo, os caras arrastando ele na beira da praia. E eu tinha um medo, rapaz, de cair em Waimea. Às vezes o Waimea tava 12, 15 pés, é pequeno, 12, É é pequeno, pequeno, né? dá sono. Dá O sono. Waimea- dá sono, porque o Waimea é tu que dá o teu O grau de Edecal é com dificuldade. 30 pés, né? Sim, então você imagina. É. O Edecal é 30 pés pra cima, né? acima de 25 com Bahia fechando, né? É. Então, 12, 15 pés dá sono. Dá Você que sono. dá o grau de dificuldade. E 12, 15 pés em Waimea, o Haleiwa tava 12 pés fumando, velho. Sei lá, já fechando. Bahia toda fechada. Sim, sinistro. Aham. E eu ia pra Haleiwa, não tinha medo de Haleiwa, mas tinha medo de Waimea. Mas não sabia, né? Como era mais fácil, né? E era engraçado, cara. Mas aí eu surfava muito lá, conhecia muito bem o pico, né? Então eu sabia o momento, né? De fugir da série ou de fugir pelo lado contrário para não levar aquela Sim. série mais invertida. Mas eu sempre procurava ficar lá fora, cara, para pegar a onda do olho. Porque Haleiwa é aquele seguinte, se você ficar embaixo, se você remar e não pegar da frente, você vai tomar de trás. E uma dessa eu quase passo pro outro plano. Quase. Meu maior sufoco foi em Haleiwa. Era uma pergunta que eu ia fazer, cara. Foi em Haleiwa. Foi Haleiwa, cara. Uma não grande assim, uma de 6 pés com as séries maiores. Eu remei na de 6, não entrei, a 8 veio e me pegou, só que me pegou numa área meia rasa. E como é escuro lá, eu fiquei com medo de mergulhar fundo. Então a espuma me pegou, cara, e não me deixava subir. Não me deixava. Quando eu consegui subir, uma fração de respiro assim que eu peguei, a onda seguinte estava 1 metro. Aí eu consegui respirar um pouquinho para aguentar essa segunda onda, que era um espumeirão, só espuma. Se eu tivesse tomado essa segunda onda, cara, eu ia apagar, não tinha jeito. Aí eu não sei como é que eu ia sair dali. E a vida, nesse momento, passou toda. É um filme. Quando o né, cara vai cara? se Sim, quando o cara tá no sim, sufoco é aí um que vai filme. apagando, passa o filme da vida inteira. Bate o desespero, sobe logo. Já passou O cara umas 2 mete ou 3 vezes esse filme. O cara mete assim, o que eu tô fazendo aqui, né, Fabinho? O cara mete essa, né? Cara, e é engraçado esse momento, porque passa o filme da vida inteira, tu se colocou num momento crítico, mas parece que ao mesmo tempo é um negócio calmo, ó. Porque eu já tomei umas vacas em backdoor, off the wall, sinistra, da pancada, logicamente, eu apaguei,
E ficou um negócio calmo, né? Chegou a pô, acontecer de apagar, Fabinho? Eu acho que sim, porque se tu tomou uma lapada sinistra e o negócio foi suave, é porque tu desmaiou, né? Sim. Eu já apaguei já em Sun City. Não ficou tranquilo, não? Não. Ficou não? Então, cada um é com o seu cada um com a sua. Eu saí engatinhando, velho. Foi? Eu dropei a primeira intermediária, aí a perninha de grilo, né, cara? Não aguenta, a perninha tremeu. Pô, quando eu levantei aqui, veio a série. Puf, tomar uma, tomar... Mesmo esquema de rally, principalmente se tiver de oeste, né? Norte-oeste. Porque vem aquela de norte, às vezes o cara tá posicionado para de norte e não pega, ou sei lá, e vem a de oeste. Ou então tu pega a de oeste pequena da frente, não entra, a de oeste de trás Depois daquele dia, nunca mais eu entrei em Sunset. Nunca mais. Então, eu passei uns 4 anos também pra voltar pra Raleiva, cara. Embora que no dia que aconteceu tirar isso... esse trauma, né, cara? Fica um trauma, não adianta. Embora que quando aconteceu isso, eu tinha muito em mente isso que a galera falava, meu irmão, quando você passar um sufoco, não sabe mais não, volte lá e drible o medo, tu continuou, né? então? Eu voltei, fiquei lá, mas passei uns 4 anos sem Raleiva depois, cara. E gostava da onda, só que eu fiquei... Onde é bonita de Raleiva, né? Onde é bonita, né? Em vez de fora. Quando é bom, é bom. Quando é bom, é bom. Mas é difícil, essa onda é muito difícil. Eu passei sufoco lá também, cara. E o Fabinho, em 1990, tu foi o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa do Circuito Mundial de Surf. Foi no Brasil, né? Sim. No Guarujá. Como é que foi, cara, a sensação de ganhar a primeira etapa... a primeira etapa do Circuito Mundial de Surf em casa. Como é que foi? Foi uma loucuragem? Cara, foi uma loucuragem. Porque assim, a gente, né, competindo muito bem, já tinha vencido algumas triagens, já tinha tido, baterias sensacionais. Porque a triagem, né, cara? A triagem era sofrida, né, cara? Era sofrida, mas era muito bom, cara. Porque, por exemplo, você começava lá da triagem, quando você atingia o evento principal, que era lá depois da terceira ou quarta, às vezes quinta bateria... Aí começava um campeonato à parte. Você ia pro evento principal, continuava, vamos supor, você entrava, era tudo junto, né? Mas você passava 3, 4 baterias, entrava como se fosse o WT e continuava um QS à parte. Então você podia ganhar um WT e podia ganhar um QS, assim, podia, né? Podia ganhar o principal e a triagem. E aí, cara, às vezes você ganhava uma maior grana. Então, assim, pelo lado financeiro era muito bom. Era cansativo, mas pelo lado competitivo também, cara. Experiência, né? Experiência, pegando a quilometragem muito fácil, assim, né, cara? Então, quando eu venci o Guarujá, eu já tinha vencido algumas provas, já tinha chegado junto, tinha ganhado, né, dos caras bons. Só que sempre tem aquele bloqueio, né, cara? E quando eu ganhei o Guarujá ali, cara, acabou aquele bloqueio, né? Você descobre o caminho da vitória e ficou mais fácil as outras. Mas ali... Foi incrível por causa da torcida, cara. Tinha muita gente na praia. O brasileiro é diferenciado dos campeonatos. Naquela época... A gente torce, né, cara? Os campeonatos do Rio e o Hang Loose ali no Guarujá, cara. Você via a Alternativa, que era Mesbla antes, né? Cara, era muita gente. Praia, era muita gente, cara. Hoje tu vê os caras com negócio de segurança. Naquela época a gente já tinha... Não na praia em si, mas até tinha na praia em si, mas pra voltar pro hotel, cara. Era gente na porta do elevador do hotel. Era já, é mesmo? Cara, tinha uma galera, deve ser irado, né? Um reconhecimento de um trabalho bem feito, né, cara? Era sinistro. E realmente, cara, você ficar na bateria, via a galera vibrando, era muito bom. E aquela final foi com quem? Tu lembra? Eu não lembro. Era Matt Roy, era final de 4, né? Matt Roy, Matt Branson. Era Matt Roy, Matt Branson e mais um outro, cara, que eu não lembro se era Bryce Ellis, eu nem me lembro mais, tem que ver ali. Já faz tempo, Tem que ver na Fluir, Já faz tempo. A Fluir também não dá pra ver mais. Naquela que ficou guardada, né? Naquela que ficou guardada. Ou no DataSurf, tem DataSurf. Eu tenho algumas Fluir, cara. É massa, hein? Tá valendo dinheiro. Começar a valer o dinheiro, hein? Vendo os ídolos aí, igual o Fabinho. Hoje o cara poder estar aqui conversando, né? Cara. É mais que o Fabinho. O Fabinho é um cara muito resenha, né, cara? Muito, muito resenha. E, cara, tem muita história. Chamando de palhaço. Não, palhaço não, é resenha, cara. Porque. Meu, o Fábio tem umas histórias, cara. Eu lembro de uma, cara. Duas, que eu lembro muito. Uma etapa do Japão que tu ganhou. E aí o japonês pegou o braço do Fabinho e falou assim: primeiro lugar, Fabinho San. A hora que o cara levantou o braço do Fabinho, o Fabinho começou a fazer cosquinha nele assim, cara. Cara, aqui no Japão a galera é muito séria, né? Cara? Sim, tudo muito dá aquela sério, quebrada, né? E cara, moleque zoa, né, velho? Gosta da bagunça. E eu, sem falar inglês, cara, ficava encabulado. Então, o único jeito de eu me soltar era fazendo graça. Então, o cara levantou o braço. Eu digo, ih, rapaz, deu mole. Vou fazer uma coisa. Olha, a galera se abriu. O engraçado foi que a galera não mostrou na televisão. Não mostrou? Não passou?
Na televisão lá, não. Essa imagem acho que foi de vídeo de surf. Alguém deve ter filmado, alguém cara. filmou. Eu sei que eu vi, né? Não, a da imagem que época. tem no Fábio Fabuloso deve ser de vídeo. Mas na TV local mesmo, não passaram isso. Passaram a entrega de prêmio. Eles são todos, os japoneses é tudo certinho, né, cara? Cara, eu me lembro que esse campeonato eu ganhei umas 30 garrafas de cerveja. 30 pack de cerveja de 24 caixas, né? E a gente ficava numa pousada atrás do palanque. Era como se fosse um segundo palanque. A pousada tinha tipo um container assim e tal. E, meu irmão, eu ganhei umas 30 caixas de cerveja. Eu digo, pô, vou dar tudo pro japonês da pousada. Brother, esses caras saíram do palanque com as caixas de cerveja de noite, velho. No outro dia, todo mundo estirado. Imagina, brother. Matou o japonesinho, cara, aí. E Ele o Rafa, levou tu tudo. sabia que o Rafa, o Fabinho, ele inventou um dialeto, né? Qual? Tu não sabia? Não sei. O Fabinho foi correr um campeonato lá na Gold Coast, né? Claro que eu sei. Ele falando inglês, Ele não. falando inglês. Não, não é inglês, é uma língua uma língua do fabinês, né? Cara, era a tentativa de falar inglês. Tuari, Tuderi Haridei. Era quase igual o João Santana. Very good, very good, very good. Qual é a tradução disso aí, Fabinho? Cara, a gente... Eu tinha oficina de prancha, né? E depois da aula, a gente, né... marcava de surfar no meio da tarde, passava os amigos, sempre tinha prancha quebrada, de um ou de outro, aí a gente tinha aqueles toca-fitazinho, playback, banação. E gostava de gravar as vozes da gente, contar piada, e gravar e escutar a voz da gente. E tinha um amigo meu que gostava, Alexandre Calcinha, o nome dele, Alexandre Henrique, Calcinha era apelido. E ele tinha essa parada de a gente ficar falando inglês, inventar inglês, porque escutava muita música, né, cara? Muito rock, era Dire Street, era Ganga Jang, Australian Call, não sei o que lá, blá, blá, blá. E foi numa época que a gente começou também a ver os vídeos de surf de Tom Curry e tal. E aí tinha essa tentativa de falar inglês. Eu sei. E eu, como comecei no circuito, não sabia falar inglês, né, cara? Quase nada. E eu digo, mesmo esquema. Pra a monotonia ser quebrada, eu tinha que fazer graça. Aí, né? Pros gringos não fazia diferença, porque... inglês, esse inglês que eu, né, acho que não era nada, né? Ou o português, os caras também não entendiam, era a mesma coisa. Então, esse cara tá falando. O Maurício vai colocar na edição ali, o Maurício coloca. Só que o engraçado foi isso, porque, por exemplo, eu ganhei um campeonato da Gold Coast, isso em 89, em 88 eu ganhei a triagem lá na Gold Coast. Aí o Herbert Bartolomeu, grande surfista, que na época era diretor, não sei se ele já era diretor executivo, ou se ele era apenas locutor do evento, ou diretor de prova, não sei, ele me entrevistou, né? Na época, eu nem sei o que ele perguntou, acho que alguém traduziu. Aí, no ano seguinte, eu ganhei de novo esse evento. Aí, ele tava lá de novo. De novo, ele falou? Aí, ele falou, o Fábio ganhou ano passado esse evento, já passou um ano, ele já deve ter aprendido a falar inglês e tal. Vamos entrevistar ele. Sim, cara, e eu já tinha, né, realmente, já tinha mais bagagem, só que na hora travei, eu era muito encabulado também, travei, cara, e só veio isso na cara, cabeça. Tuari, Tuderi, Haridei. Só que eu falei isso no microfone com a entonação engraçada, né, e aí as meninas estavam lá do lado ali, figurando no as modelos lá e tal. Antigamente tinha muito olhando isso, assim, cadê a galera olhando, aí já tinha os brasileiros embaixo do pódio, né. Acho que foi até o irmão do Pio Pereira que ele gravou essa cena. Ele acompanhava o Pio, que era o Zé da Natural Art, e acho que ele gravou. E tinha uma galera que começou a zoar, e todo mundo riu, né, cara? Aí ficou engraçado e a galera acabou ficando popular isso aí, botou no filme. Ô, Fabinho, e eu tava vendo ali, cara, o que é esse barco do FIA, cara? A barca? Barca do FIA, isso. Cara, então, é tipo aquele jogador que se aposentou e faz aquele jogo beneficente. No caso aí não é beneficente, porque eu ganho pra viajar, né? Pra poder me manter, né? Mas... Então faz a propaganda aí da tua barca aí. Vai pra Pororoca. Não, eu me interessei, por isso que eu tô perguntando. Cara, agora a gente tá com a barca pra Pororoca, porque eu tive uma experiência sensacional ano passado. Então, assim, tentando levar essa galera que viaja comigo, ou alguns outros que se interessem também, que nunca foram, que é uma experiência alucinante. O Álvaro já foi e sabe bem como é que é. Desafiador, né? Desafiador. É assim, não é uma trip de surf, é uma trip de surf de Pororoca, né, cara? Mas, assim... Tem vários outros, né, ambientes que compõem ali tudo. Você está no meio da selva, do Rio Amazonas. Não é só a questão da onda, né? Sim, sim. É a aventura, a experiência inteira, a expedição, né, cara? Então, querendo levar a galera para ter essa experiência aí, que eu demorei anos para ir, tinha os convites, mas não encaixava. E quando eu fui, pirei o cabeção. Assim, eu acho que todo surfista
Deve dar uma passada Tem por que ir lá. pro Havaí pra conhecer o Havaí, que é o berço do surf. E, cara, O Álvaro me falou tem que isso, ver, cara. tem que ver esse fenômeno aí, Cara, o Havaí que é sensacional. sempre foi meu maior sonho. Acho que todo surfista o maior sonho é pro Hawaii, né, cara? É demais. E eu lembro que eu tava Hawaii é passando demais. por um momento bem conturbado da minha vida, Hawaii é assim, né? demais. E aí o Moron chegou pra mim e falou, Magrão, vai pro Havaí. E eu, pô, Moron sério, era- cara? Morongo já deu uns puxavantes de orelha, a gente em Sunset, a gente meio no inside de Sunset, lá vinha Morongo remando, eu e Teco assim, caladinho, quietinho, Morongo, Vamos vem lá pra pra cá, fora. molecada, vamos lá pra fora, lá pro pico. Vamos pro pico, tamo comigo. Lá vinha Morongo despencando nas morras e eu só olhando, rapaz. Ele curte, né? Tem que ir, né? O patrão o tava lá doutor, de o cada... doutor É, é o casca Doutor, grossa. Casca casca grossa, grossa, cara, cara. casca grossa. Eu fiz uma trip com ele uma vez pro Peru, eu era moleque, cara. E eu só queria surfar senhoritas e cabalheiros. E ele não, vamos pra não, Pico Alto, vamos pra Pico Alto, pá, não sei o quê. E ele me deu uma 6-4. E, pô, eu só surfava de 5-10, 5-10, 5-8, 5-10, 5-8. É um Ele me pranchão deu pra uma ter, 6-4 né? Um do fanboard. Enidil. Ele, não, pra tu ir lá surfar comigo, Pico Alto. Deu... Deixa aqui o filme, deixa aqui o não filme. vou. Pô, mas 6-4, P4 não dá nem pro É, cheiro não, também. não dá. Eu que não vou, tá louco, Deixa cara. aqui o filme, tu fica dizendo. Agora né? deixa eu pegar minha merrequinha aqui que tá mais legal. Ô, Fabinho, como tu vê, cara, o teu papel na história do surf, né? Porque eu falo que o Fabinho não é a diferença. O Fabinho fez a diferença no surf, pelo menos, né, pra nossa geração. Sim. Como tu vê o teu papel na história do surf e como tu vê essa geração, cara, dominando... porque querendo ou não, quem abriu a porta do Brasília Storm foi tu, né, cara? Tu pegou, botou a chavezinha junto com o Teco ali, né? Sim. E ó, galera, bora! Cara, assim, a gente teve, né, o início do surf lá atrás e tal, aquela história toda que a gente conhece, da época do Henrique de Souza, do Picuruta, do Cauli, do Pepe Lopes e tantos outros ali, né, cara? Mas eles foram os precursores do surf, Sim, foram os né? precursores numa época que o surf tava engatinhando, né, cara? Foi ali que começou a surgir esse negócio de surf profissional. Mas o surf se organizou mesmo quando a gente entrou, né? Quando a nossa geração entrou. E foi uma geração muito forte por conta de tudo que estava acontecendo no Brasil. A explosão da Surfwear, dos eventos e muita gente atrás da seriedade e tal, né, cara? Aqui no Sul era muito bem trabalhado isso. E foi fruto de muitos campeonatos, né? E a geração foi espetacular. E a gente tinha, cara, uma obrigação, né, entre aspas, de fazer bonito. Tinha uma cobrança em cima da gente, né? A galera, né, apontava a gente como futuros campeões e como esperança. Tem uma pressão, né? E a gente botou isso. Pô, vamos ser profissionais. Na época, o Teco foi um cara, né, preparado para ser um surfista profissional. Então, a gente tinha esse exemplo. Já tinha uma galera trabalhando. Tinha o Marcos Conde também, entre outros técnicos que vinham trabalhando muito bem os caras, né? E eu acho que toda a geração veio com isso na cabeça, cara. Vamos mudar a imagem do Brasil, porque nas antigas tinham muitos surfistas meio que largados, assim. Corriam um evento, corriam outros. Nego ia pro Hawaii, botava pra baixo de tudo quanto é jeito. Não tinha muita... Os caras tinham muita coragem. Assim, muitos tinham técnica, mas alguns também eram mais coragem do que técnica. Então, tinha um negócio meio vazio, assim, né, do surf brasileiro. Então, a gente teve uma cobrança para que a gente fosse profissionais naquilo ali, né, cara? Só que a gente aprendeu tudo no circuito, né? A gente não tinha muita noção, eu praticamente não tinha nenhuma, né, de como ser um surfista profissional. Fui aprendendo, mas esse negócio que a gente tinha na cabeça, que a gente tinha que fazer bonito, que tinha que fazer bem feito, foi levando a gente para frente. Toda a geração, né? Vitor Ribas, Peterson Rosa, Renan, toda a galera, depois Leco, Raoni, que, pô, até outro dia tava aí, mas que foi também uma ligação. A gente for falar nomes aqui, cara, é até sacanagem você esquecer de um ou de outro, assim, mas foi uma geração muito forte naquela época lá, né? Foi uma geração muito E assim, você indo pra frente, tá até bater ali em Mineirinho, que eu acho que foi o elo, assim, entre essas gerações passadas pra essa galera da Brazilian Storm, né, cara? Mineirinho ainda absorveu muito da gente na época do Super Surf, ainda competimos. Nossa, várias baterias, tinha umas disputas muito boas com o Mineiro. Muito legal, né, cara? Sim, então foi isso, cara. Foi o crescimento do surf brasileiro, né? Nós não tínhamos tradição e depois passou aquele negócio de pai para filho, ou às vezes um padrasto ou um familiar que já surfava e foi, né, inserindo os mais novos ali. E, cara, aí entrou essa evolução do surf, né, cara? Com os aéreos, com tudo aí. Aí, de certa forma, nossas praias favoreceram, né, para essa evolução e a galera
solta nos aéreos e desde pequeno essa Brazilian Storm sabia que tinha que viajar, que tinha que já, né, crescer aprendendo, crescer sabendo falar inglês. Sim. Os patrocinadores, os técnicos ali que já estavam também, né? Acaba tendo cobrança até pra saber, né? Eu acho. Né? Tinha uns caras muito importantes ali nas antigas, Roberto Valério, que tinha uma visão lá na frente de mandar os atletas desde novo pro Hawaii, É um conjunto, né, cara? O próprio Álvaro fazia isso com as crianças ali na Mormaila pra levar, né, Álvaro? O pessoal levei o Ricardinho. Tu foi chefe de equipe no tempo ou era só... Não, é porque o Netão não podia ir, aí eles me ligavam, Álvaro, vai lá, o Netão não pode ir. Aí eu ia. Aí eu fazia a função toda, né? Fazia comida, café da manhã, alugava carro, alugava casa, fazia a função toda aí. A minha primeira temporada foi a primeira do Ricardinho, falecido Ricardinho. Aí o Ale, o Santi, o Julinho. Sim, Júlio Té. Essa galerinha. Paulo também? O Paulo? Não, o Paulo já ia. O Paulo já ia, já. O Marco não foi contigo? Não, o Marco foi um pouquinho depois, assim. E aí, é que o Paulo tem a minha idade, né? Então o Paulo ia com o Pato. O Pato antes. Ficava se tacando lá no short break do Aimeia. Maluco. Pato doido, botava o Paulo Pato, cara. Aquele Aimeia, Deus o livre. E eu ficava mais com as crianças, assim, né? E daí na outra temporada... Querendo ou não, já era essa questão de uma escola, preparação mesmo pra galera. Aí eu ia lá, filmava eles, tudo dava os toques, tá. Eu fiz isso aí também no começo. Quando eu tava deixando a competição de lado, no final, assim, que eu já tava também com um programa de TV e tal... Como eu tinha filhos pequenos, a gente ia pro Hawaii, ficava a temporada lá e eu levava também os agregados. Tinha uns fios. E aí surgiu o filmezinho Fios e Agregados, né? Fios e Agregados. A gente fez 2 ou 3 anos. Cara, o Fabinho cara. Mas assim, cara, esse negócio todo, Brazilian Storm, explosão do surf brasileiro, mídia, tudo. Cara, tem os próprios Big Rider que a gente começa a falar muito de competição, mas a gente esquece do fator Big Rider, né, cara? Com o Burley, com o Rezende, com o Danilo Couto, com aquela galera toda. E aí, meu irmão, inevitavelmente eu acabo falando que, infelizmente, a gente perdeu o nosso... Foi agora, né? Grande amigo Márcio Freire agora, em Nazaré, que também era um expoente aí do Big Surf brasileiro, né? Um dos Mag Dog lá. Então, cara, assim, eu acho até que, de certa forma, o Big Surf ali começou... Teve uma época que teve uma entre-safra ali que o Big Surf foi que levantou o surf do Brasil, né, cara? Foi quando o Burley ali ganhou lá em Todos os Santos, aí depois veio o negócio do Towin, com o Rezende, Heraldo e aqueles campeonatos, não sei onde. Aqui em Garopaba a gente tem um doido do Big Surf também. Sim, agora Luizinho, Casca Grossa, rapaz. Oxi. Casca grossa. Danado, surfa até dentro do rio de Garopaba. Cara, não, eu vi uma foto que ele postou, cara. Só a pontinha, cara. O volume, a massa. Nazaré, água, cara, eu acho que eu não chego nem perto. Não, só pra ver lá de cara, cima. Cara, o Luizinho tá instigado. Assim, tá instigado, não surfei muito com ele, porque eu tive uma sessãozinha no Big Surf, eu flertei um pouquinho com o Big Surf. Surfou ali na Laje, no Cardoso. Comecei a ir pra Laje, queria ir pra Jaws, queria ir pra Nazaré. Acabou não se consumando essas coisas aí. E na época que eu tava fazendo isso, o Luizinho não tava ainda, não tinha aparecido ainda, né? E aí eu acabei que depois também lasquei o joelho, tourei 3 ligamentos aqui, aí eu digo, rapaz, esse negócio de Big Surf, eu vou me lascar, deixa eu ficar aqui no meu canto. Eu vou me prejudicar mais. Mas enfim, aí o Luizinho entrou agora e, cara, ele tá cara, bem, cara. Pra gente aqui, cara, imagina, tem apetite, hein? A gente na remada, né? Remada, sim. Aqui, ó. Sim. Não, eu vi uma cena dele. O Luizinho é guerreiro. De imagem ali da laje ali já. E Nazaré agora, então. E ele vem se preparando também, né, cara? Porque tem que ter uma física e mentalmente. Física e mentalmente. Big Surf, você tem que estar... o Big cara Surf, vê ali. cara, não tem jeito. É difícil, né, mentalmente, cara? Tem que estar preparado. Quando eu tava ali flertando, eu tava bem preparado. Tinha feito curso de apneia. Eu sempre fui meio medroso. Não de tamanho... Eu tive medo de onda grande, sempre tive, cara. Mas o meu medo era de ficar debaixo da água. Não era... se viesse aonde eu tivesse... Vou descer, tu dropava. Eu ia. Isso aí eu não tinha medo, não. Mas, logicamente, eu tinha medo de entrar no mar e tomar na cabeça, cara. Mas aí, quando eu tava... É a próxima, quando né, eu tava Fabinho? flertando aí com essa onda maior, eu tava muito bem preparado. Confiante no fôlego, que era... mais importante, né, cara? O cara tem que ter no caos, o cara tem que ter um controle muito grande, né, cara? Tem, cara. Porque tu tá ali curso no de apneia te turbilhão. dá curso de apneia, yoga, essas coisas todas. Tudo aí tem Aquela igual o filme da North Shore, se eu não me engano, que o cara fica carregando uma pedra embaixo da água. Sim, os caras fazem isso em Aimeia, né, quando não tem onda, né? Muito bom. Os caras vão lá no Aimeia e fazem. Eu fiz uma vez lá com a galera. Fiz, Fiz. Puta, cara, irado aqui. É bem divertido. Eu fiz pra ver como é que era. Eu não fiz pra fazer nenhum treinamento, Não, mas... divertido, mais ou menos. Né? Não, é engraçado, né? É legal, não
Não pra ser Não, é um legal, negócio. é legal, É um negócio diferente. Era pra ser um negócio diferente. É porque é o sufoco. Sufoco da bexiga. E por que, É que divertido, é esse divertido. apelido FIA? Rapaz, FIA, é que lá é um apelido carinhoso, como você fala assim, brother, mano, piá, guri. Tipo, lá, só em vez de falar fio, falava FIA pra zoar, né? Sim, quando eu vim mas pro é tipo sul, fio. E aí, fio? É fio, só que falava FIA pra zoar, minha FIA. Aí eu vinha pro sul e falava FIA pra cá, FIA pra lá, minha FIA pra cá, e os caras ficavam Pegou o me FIA. chamando de FIA, mas quem botou esse apelido de FIA foram dois santistas, o Rogério Alemão e o Daniel Miranda, que eram outros caras muito bons também da nossa geração. Surfam muito bem até hoje, inclusive dois eram pupilos do Picuruta Salazar, tem os dois com a linha alucinante. E eu, nas minhas primeiras vindas para o Sul, posterior à vez que eu vim com o Paulo Bala lá, meu mentor, aquele que me trouxe a primeira vez, Sim. eu caí no quarto numa estalagem dos Açores, que era na estrada da Joaquina, na época que tinha lá, e eu caí, rachei quarto com esses caras, e os caras, gente boa pra caramba, e começaram a me chamar minha filha, e ficou FIA. Ô, Fabinho, cara, como foi parar? Tu te preparou pra 2009? Cara, Isso parar é muito difícil, cara. Eu acho que muita gente tem dificuldade disso e os que param repentinamente, acho que sofrem, cara. O processo meu de paragem foi uns 4 anos, cara. O Teco parou do nada, né? Teco parou do nada, Renan parou do nada. Eu acho que acompanhei ali, eles meio que passaram um sufoco, assim, cara. Porque se tu vem fazendo outras coisas, tu dá uma diluída, né? Eu vinha trabalhando com vídeo, vinha curtindo mais as viagens, vinha trabalhando com a molecada que eu levava também, vinha shapeando prancha, fazendo um monte de coisa paralela para ocupar, né? Para ir ocupando e para ter um norte ali depois. Até fiz uns experimentos, o que é que eu ia seguir ali, qual tentáculo eu ia, né? Acabei, né, me tornando shaper, que realmente é uma paixão desde da adolescência surfística ali e tal. Mas, cara, foi difícil, tanto é que eu demorei. Eu acabei parando mais por questões de contusão, cara. Lesão. De contusão, lesão. Porque quando eu me lesionava, tipo, eu saí do WCT em 2003, do WT em 2003. Aí em 2004 a gente fez o Fábio Fabuloso, era um ano que eu queria dar um descanso mesmo, curtir o filme, as paradas todas, até que era puxado, eu digo, vou dar um descanso. Mas eu tava surfando muito bem. Quando eu saí do WCT, eu tava surfando muito bem, cara. Então, acho que na minha melhor fase, descendo uma onda maior, tava muito bem. E aí, quando eu voltei em 2005, para tentar me classificar, eu quase me classifico, só que eu tive problema na lombar no meio da temporada. Enfim, com fisioterapia, recuperei. No final do ano, se eu tivesse passado mais 2 baterias, eu tinha voltado para 2006. Aí, beleza, fiquei com a pré-classificação boa, corri 2006, tinha recuperado da coluna, só que começou a voltar o problema, eu não conhecia, caí na gandaia de novo. Gandaia que eu digo, dormir de qualquer jeito, carregar peso. Não cuidar, né? Não cuidar, não alongar direito. Aí o problema voltou, cara, eu fiz cirurgia, só que aí voltei em 2007, e aí quando eu voltei em 2007, eu vi que a fila tinha andado, eu digo, realmente não... Aliás, desculpa, quando minha coluna em 2006 travou. Eu tava em 13º no circuito, eu tava indo bem, Caraca, cara. Se não tivesse tido problema com a coluna, provavelmente eu iria me classificar. Porque você sente, cara, quando você vai... Quando tá bem, né? Quando você tá bem. Então, 2005, 2006, eu tava me sentindo bem, porque realmente eu tinha descansado, tava no gás todo e tava com experiência. Só que tivesse esses problemas, não sei se eu ia voltar, mas eu tava me sentindo bem pra voltar. Então, quando eu fiz cirurgia e voltei em 2007... eu tinha visto que a fila andou. Eu digo, agora eu vou começar a diluir, né? Aí fui começar a curtir o circuito, viajar com a esposa, ia pra festa, fazia tudo. Sacou, velho? Então, assim, foi numa boa. Foi se preparando de foi fato. numa boa. Né, e foi bom porque, acompanhei a nova geração, filmava, dava, né? Tinha um certo trabalho ali com o surf, dando um retorno também, devolvendo um pouco pro surf também, né, cara? Porque, os caras ficavam pegando onda, eu ficava filmando. Enfim, isso acaba ajudando a estar envolvido, né, Fabinho? Sim. Tu não tá correndo um campeonato, mas tá envolvido com a galera, tá no meio, tá fazendo algo que tu gosta pro surf, né, cara? Então, acho que aprendi muita coisa, cara. Foi muito bom. E aí não foi traumático, né? E quando eu parei, foi assim, eu tava, como eu te falei, né? Tinha contusão, aí depois eu veio cervical também. Quando eu tinha contusão, cara, eu, me dedicava nas fisioterapia muito. Aí ficava bem. Aí no evento seguinte, machucava alguma coisa, eu dava um jeito. Aí, cara, aquele trabalho todinho que tu fez antes, chegava no evento, se machucava,
O cúmulo foi que eu tava num evento de Saquarema, eu inventei lá um negócio numa vara de pescar imagem, que era... Cara, sensacional. Não tinha isso ainda, né? Aham. Hoje a gente viu um bocado de câmera, mas na época não tinha. Sensacional, Eu tinha cara. feito a vara de pescar imagem, que era a GoPro, quando saiu, botava Sim. na ponta eu Lembro. confeccionei Tu fez com bloco, né? Fiz com um bloco de poliuretano, resina, confeccionei uma haste assim, Girava, botava na frente. cara. É. Cara, procura no Que é YouTube mais ou menos depois, o que cara. tem Procura hoje no cara, é nesses muito... 360, né? Mas na época não tinha. Não tinha, É. claro. O Fabinho é percussor, cara. Aí, A GoPro aí, copiou cara, esse dele. negócio... Não, a GoPro já tinha. Ah, Não, tá. a GoPro Não, tá a 360. É, não é. tinha não. Não Eu tinha acho não, que não tinha não. Não tinha? Não tinha, não. Apareceu gente pra alugar. Não, rapaz, isso aí tu pendura um cabo de vassoura, bota na ponta. É, aí vai ele dar um remava, efeito. quando ele dropava, ele fazia assim com a cabeça e o negócio girava Girava. assim, a GoPro girava. Só Eu que lembro, já aquilo, vi, cara, pô. dava um... Na cervical. Ferrava a cervical. E principalmente se você caía, Se tu cair, dá mais peso fazia ainda. resistência aí Sim. na água, assim. Aí eu travei a cervical, fui tomar um anti-inflamatório e fui pra bateria. Isso numa imagem que eu fui fazer numa tarde, né? Aí travou e no dia seguinte fui tomar um anti-inflamatório pra ir pra bateria. Meu irmão, tem um anti-inflamatório muito forte. Sou muito Tava fraco meio pra esse remédio. grog. Cara, eu dormindo dentro da bateria, lento, pá. Eu digo, pô, não vai dar mais, né, cara? E aí tinha um evento seguinte, eu falei, galera, segura minha inscrição aí que eu não vou dar pra correr esse evento não, que eu tô mal, cara, tal. Não tô vou bem. pegar a inscrição, cara, em dólar. Sim. Não, já perdeu a inscrição, sei lá. Então vou Então correr. eu vou. Então vou correr, pronto, vou correr assim mesmo. Aí corri, entrei na bateria, só que aquela coisa na bateria sem graça, né, velho? Isso foi no arpoador, né? Aí eu digo, meu irmão, quer saber? Saí da bateria, entreguei a camiseta do Rubit Marshall lá, que eu não lembro quem era. Tonzinho, eu acho que era lá do Rio, que trabalhava no Rio. 2009, né? 2009. Ó, velho, parei aí, não vou correr mais não. Aí foi legal também que foi no berço do surf, um dos berços do surf, Do né? Que o surf, outro é em aham. Santos, né? Sim, Arpoador e Santos. Tem aquela... A mística. Aí, cara, parei de competir e já tava resolvido. Foi bom. Sai um peso, sabe? Sai um velho? peso, Sai né? um peso, bom demais. Tu sentiu a hora de parar e é isso. Foi. Aí foi só curtir. Mas é difícil, cara, parar de Ah, novo. deve ser, Por isso que cara. Kelly Slater até hoje não para, que ele Imagina. chega dentro. Eu olhei a grade de bateria agora de pipe, eu olhei o Kelly. O Kelly. Pô, Tem 51 anos, A cara. gente tava falando isso agora. velho. Convenhamos que ele tá, tá bem, né? muito bom e ele vai fazer questão de correr Eu acho alguns que ele anos vai- ainda nesses eventos que ele acho que gosta, vai. né? É, ainda mais pipe. Mas de certo vai é ficar difícil nesse- parar, cara. É Ainda mais difícil. pipe, ele ganhou o pipe no passado. Acho que vai ficar assim. nesses aí, que, como o Fabinho falou, acho que os que ele curte, ele vai estar lá. Mas o pior é que ele sempre foi assim, né, cara? Ele sempre descartou muita prova, mesmo ele... Tem no moral, né? auge. Ele tem tudo. Tem moral. Tem moral, tem moral, né? tem um caralho de asa. Né? E, cara, uma coisa que é muito raro, né? Quando tu vê um atleta, quando ele se aposenta, assim, né? Quando ele vai lá pro banco de reserva, é raro tu ver ele continuar com os mesmos patrocinadores. Tipo, o Fabinho, cara, ele tem os mesmos patrocinadores desde quando ele começou, que é a Mormai e a Hang Loose. Verdade, E cara. nos anos 90, quando a Texel veio pro Brasil, eles já te pegaram também, né? Foi. Cara, ô Fabinho, como é que tu conseguiu essa façanha, cara? Porque é difícil, cara. Cara, é difícil, mas eu acho que é parceria, né, cara? Honrar os compromissos, sempre tá muito... Ser um cara solícito, porque às vezes a equipe de marketing precisa de ti e tu não tá, né, cara, naquele momento. Tem aquela engrenagem, né, cara? E eu sempre fui muito ligado. O atleta, quando é comprometido... Comprometido, é isso que eu ia dizer. exatamente. Aham. E fazendo tudo direito. Isso fruto da nossa geração. Todo mundo, né, da nossa geração, se você pegar todos, eram caras extremamente profissionais, assim, comprometidos. Profissionais a gente aprendeu no circuito, né, cara? Aham. Claro. Até hoje ainda se aprende, mas nossa geração foi realmente aprender. E eu acho que é isso, né, cara? Parceria, né? E gerando os resultados e O sempre pessoal procurando, valoriza daí, né, Fabinho? Vê E que o sempre- cara tá comprometido com eles. comprometido com a imagem Com a também imagem, do claro. patrocinador, né? Eu até cara? comentei com o Rafa que quando eu trabalhei na Mormai, cara, sempre quando a gente precisava fazer foi. alguma coisa, vamos ligar pro Fabinho, se o Fabinho tiver a data na agenda, cara, ele vinha de bate pronto assim, precisamos fazer produção de imagem, chama o Fabinho vinha. Tanto que o Fabinho aceitou fazer um filme com esse logo aqui. Então, Hein, Mas Fabinho? cara, é aquele negócio assim, como eu te falei, eu lá atrás, cara, eu quero viver de surf a vida inteira. O que é que eu vou fazer pra viver de surf? Então eu vou estar sempre ligado, Disponível. colado, né, procurando os meios ali. E graças a Deus eu consigo manter essas parcerias, né? Poucos surfistas realmente conseguem. Mas é legal pra caramba, cara, porque tipo, uma marca tem ali um legado, pode usar esse Cara, a Hang surfista Loose a vida inteira. chegou mais ou menos na mesma época que tu... Sim, que foi patrocinado, né? Tu sim, começou a sim. competir em 80 e...
Cara, eu fechei com a Mormai em 87. Era pra ter fechado antes. O Netão me trouxe aqui. Durante muito tempo, o Netão foi meu mentor, né? Foi um cara que me trouxe aqui pro Sul. Quer dizer, não que me trouxe, mas que me fez ficar um pouco mais aqui no Sul, né? Porque ele era chefe de equipe da Mormai, tinha aquele rajezinho branco, o logotipo Mormai, era pra cima e pra baixo, eu com ele e tal. E ele me trouxe aqui em 87. Não, no início de 87. Só que no dia que a gente veio, cara, deu um azar, deu uma chuva daquelas de verão. Foi logo depois do OP Pro, deu aquela chuva de verão, caiu granizo aqui na fábrica, detonou a fábrica mais na época. Cara, eu lembro desse ano, destruiu, na verdade, várias cidades. E a gente foi aqui. Falar com o Morongo, o coitado do Morongo tava doido, aí não fechamos o patrocínio, aí fechou depois no meio do ano, mais pra frente, né? Então isso aí foi em 87. E no final de 87... O Alfio já estava querendo me patrocinar também, mas por conta da distância a gente acabava não conseguindo fechar as paradas, e ao mesmo tempo eu também era bicho do mato, aquela coisa. Eu tava indo, queria ir, mas ao mesmo tempo queria ficar em casa, na barra da saia de manhã. Então era um negócio engraçado, cara. Aí, quando eu fui para Porto Rico, eu consegui ali umas coisas já da Hang Loose. E, na real, eu fui também com o apoio da Mormai. Né? Na época, essa dificuldade que eu tinha de vir do Nordeste para cá e me manter aqui ainda... eu tava aqui e os caras, meu irmão, se tu for para o Nordeste, tu vai acabar perdendo de ir para Porto Rico. Então, eu tava sem dinheiro e tal, tudo. Eu lembro que o Morongo me deu uma grana. O Ronaldo Barreto, que era meu shape nas antigas também, shapeava aqui na Mormai, na Mormai, me deu uma prancha maior, uma 6.4 para me levar para Porto Rico, que eu só tinha 5.5. Só pequenininha. E Porto Rico pegou a 6.4 e olhou assim, meu Deus. Não, surfei num dia grande, cara. Porto Rico dá onda grande. Eu surfei lá um dia uns 8 pezão lá em Wilderness. Lá dá onda de 15 pés, sei lá, 20 pés. Dá onda grande. Porto Rico dá onda grande. E aí foi isso, cara. O Mormai Hang Loose foi mais ou menos na mesma época ali. A Texel veio em 91, 92, que era Surf Blanks, que era da original australiana Surf Blanks, né? Que o Fernando Câmara e o Zezito Barbosa importaram a fórmula, tá? E começaram a fabricar e virou Texel e tá lá até hoje. E tá contigo também até hoje. Tamo ali, mundialmente. Caraca, olha quantos de pai pra anos, filho, né? Tudo foi de pai pra filho, porque o Ian tá lá também, engraçado. Né? Também tá lá. Tá bom, né? Todas, né? Oi? Mormai, Hang Loose, Texel. Olha a importância. Mas, cara, eu nunca empurrei. Foi tudo por mérito dele mesmo. Sim, com certeza. E continua sendo, né? A importância do profissionalismo, né, cara? Olha quantos anos de parceria, velho. Cara, atleta compromissado é outra história. Atleta, né, cara? A palavra atleta de verdade. Mas é legal a marca ter um atleta durante longas datas, né, cara? E participar da história, e fazer vira fazer cara, tudo. né? Vira a cara da marca, né, cara? Acho legal pra caramba. E, Fabinho, depois de tudo que tu viveu, cara, como é que tu consegue arrumar tanta motivação pra surfar ainda, cara? Cara, porque eu considero o Fabinho um dos caras um dos atletas mais fissurados do surf e o cara viveu tanto, surfou e estiloso, tanto. Né? Estiloso, tá sempre no hype. Cara, que surf é bom demais. Só que assim, por exemplo, eu descobri o ouro. Porque muitos surfistas, cara, vão ficando mais velhos, vão ficando mais rabugentos e vão ficando mais exigentes, né? Tem cara que não cai no mar mexido nem por 100 conto, um mar marola nem por 100 conto. Eu descobri esse lance da fabricação de prancha, cara, eu consegui descobrir os modelos bons para vários tipos de onda, né? Disseram uma frase lá atrás que eu não sei de quem foi, que era, não existe onda ruim, existe a prancha errada. E justamente é isso. Você vai cair numa... Desculpa, tá valendo? Você vai cair numa marola de 1,5 pé, cara, você não vai conseguir cair com a sua prancha que você compete, ou a sua prancha fina, que você pega onda de 1 metro, né? Mas se você fizer uma fish, uma prancha diferente, mudar as quilhas, com volume, que você consiga uma velocidade, uma coisa diferente, vai rolar. Aí você vai curtir. Ou mata horrível, aí você, vou mudar uma quilha. Cara, faz muita diferença. Mas, claro, o cara tem que gostar dessas coisas também, né? Tem que ter paciência, tem que ter a veia experimentalista também. Então, eu vou descobrindo umas nuances, cara, que me dá prazer. Então, assim, pra mim... Pode estar um mar clássico, 6, 8 pés, tubo quadrado, como às vezes pode estar uma marola velha, safada, mexida, mas se eu tiver uma prancha que tá me satisfazendo ali, cara, vai ser a mesma sensação. Serve de teste pra ti também, né? Como shaper também, né? Sim, ver o que funciona, funciona, né, cara? Eu fiz muito experimento, cara, depois que eu parei. Eu sempre admirei muito essa galera que usava fish, usava vários tipos de prancha e tal. Eu acho que o Brad Gerlach era um cara que
que passava isso pra mim, assim, depois que ele parou, eu via umas matérias dele, ele testando várias quilhas e prancha, e eu tô aqui aprendendo pra passar pra outros caras que estão na competição que não pode se dar o luxo de perder o tempo. Porque quando você tá competindo, cara, não dá pra você testar coisa diferente, que prancha sai do pé, desvia o foco, né? Sim, sim. Mas, e aí, cara, eu fui aprendendo as coisas e tendo minhas teorias e descobrindo as coisas que era bom pra mim também, e de tabela acaba ajudando outros caras também. Ô, Fabinho, me conta uma coisa, cara. Qual que foi uma bateria ou, sei lá, um competidor que tu assim, cara, esse cara ou essa bateria me deu trabalho, sabe? Assim, Cara, eu quero ganhar, sabe? O pior de todos é o Kelly Slater, né, cara? O pior que lascou a vida de muita gente aí foi o Kelly Slater, né, cara? E assim, uma época eu fiquei com muita raiva, porque eu já ia pra Europa pra me dar bem, eu sabia que eu ia me dar bem na Europa. E teve um ano que eu tava bem, e que era um ano que eu queria ir bem, ele me deu 2 combinations na Europa, velho. Foi quando ele surgiu. E ele me deixou em 2 baterias em combinação e os caras ficavam me zoando. O juiz brasileiro, que era meu amigo, ficava me zoando. Ô, tu levou a combination de Kelly Mr. Combi, aí me chamava de Renato Wick e Xande Fontes, rapaz. Me chamava de mim. Naquela época a gente tinha uma relação boa, juiz, Red Jode. Saía juiz, saía Red Jode, saía diferente, diretor, todo mundo bebendo, todo mundo junto. Todo mundo junto. Nego roubava a bateria, depois tava tudo certo. Era bom demais nessa época. Aí os caras me chamavam e ficavam zoando de mim, Mr. Combi. Rapaz, aí eu fiquei com tanta raiva que eu digo, meu irmão, não vou perder por esse bicho. Ele era cabeludo. Quase que eu dizia careca, mas ele é cabeludo ainda. Eu vi, cara, nas antigas, fui puxar uns vídeos pra ver se ele era cabeludo. O bicho era cabeludo mesmo. Ele era. E eu digo, não vou perder mais. Cara, aí depois eu ganhei umas 2 ou 3 baterias dele seguidas também. Satisfatório deve ser ganhar. Foi bom, mas ele realmente era, cara. Mas tinha uns caras, tinha uns caras enjoados. O Kieran Perel era um cara enjoado. O Jake Patterson era um cara enjoado. Tem aqueles caras que sacaneiam. Era um cara enjoado. O Patterson era enjoado. Tem aqueles caras que sacaneiam, assim, que tu pegou algum desse, puxar um leste, sei lá, né? Aquelas brigas que tem lá fora. Assim, cara, tinha aqueles caras que sacaneavam, assim, pela regra do jogo, de competição. Sim. Por exemplo, você ganhava uma prioridade, você ia lá marcar o outro. Ah, sim. Então. Aí, pô, cara. Falando em prioridade, a resenha com foi o Mark Richards. O quê? Que tu ficou dando a voltinha? Não, aí foi Martin Potter. Mark Richards, eu tava saindo, eu tava começando e ele tava saindo. Cara, teve uma bateria com o Potter que o Fabinho tava na prioridade. Só que esse era difícil. Tu precisava de uma nota. Casca grossa. Se falasse agora, esse era. Tu precisava de uma nota pra virar nele, né? Precisava. E aí o Fabinho tava com a prioridade e o cara encostou no Fabinho. Sabe o que o Fabinho fez? Ficou dando a volta nele assim, ó. Remando em volta dele. Pra deixar ele atordoado, cara. Aí do nada veio a onda, o Fabinho pegou. Conta pra nós aí, Fabinho. É que eu tava com a prioridade, cara. Eu precisava da onda, eu tava com a prioridade. Só que ele ficava querendo me tirar do sério, junto de mim, me zoando. Eu digo, pô, eu tô com a prioridade, esse cara tá me zoando aqui, eu tenho prioridade, pô. Eu pego qualquer onda, porque esse cara tá me zoando aqui? Tá pra dizer, meu irmão, quer me zoar, eu vou zoar. Eu vou dar uma rodada, eu fiquei dando uma rodada nele aqui. Esse negócio ficou famoso, porque eu dei essa rodada e a onda veio, eu tava com a prioridade. Peguei a onda e virei a bateria, né? E, pô, Martin Potter naquele ano, acho que ele foi campeão, cara. Ou foi campeão no ano seguinte, mas ele tava em ascensão pra ganhar o título. E aí o que acontece? Quando o cara tá disputando o título, essas coisas, aparece os caras que tem ciúme, né, cara? Claro, e vai jogar contra o cara, né? E ficaram certeza. zoando muito ele e o negócio ficou famoso. Pegou A. Cara, ele virou em cima ele dele. veio falar contigo. Ele pegou A. Assim. Cara, ele pegou A, e eu vi que ele pegou A no ano seguinte. Eu tive uma disputa com ele na Austrália, num evento lá em Manly Beach. Eu tinha ganhado, desde as oitavas de finais, eu fiquei em segundo. Desde as oitavas até a final, eu tinha ganhado 3 baterias na contagem regressiva. Ganhei do Rich Collins, ganhei do Luke Iga e ganhei do Martin Potts na semi, na contagem regressiva. 2 segundos, pé. Cara, eu não falava inglês direito não, ainda. Mas eu saí, fui pro chuveiro da área de competidor assim, ele no chuveiro também, e ele só me xingando, velho. Caraca. Tipo assim, sabe? Eu sabia que ele tava me xingando. Né? Tava bravo, né? Fingindo que não sabia o que tava falando. Filho disso aqui, não sei o que lá. Meu irmão, tanto do palavrão, eu digo, eu quietinho, né? Eu digo, o bicho tava me xingando. Pegou A. Tá, pegou A. O bicho era difícil, cara, porque na época dele, na geração anterior pra ele, tinha muito esse lance de intimidar. Foi que nem a gente foi pro Hawaii, cara. A gente sofreu muito no Hawaii. A gente tinha muito medo. Vocalismo, né, cara? Hawaii, tinha isso mesmo pro tinha. profissional, assim? Aí é que tinha mesmo. Na época do FIA era pior ainda, cara. Não, então, eu achava que quando o cara era profissional, a galera, não, pô, vou te dizer uma diferença, junto, sei lá, como a gente sofreu na geração. Porque tinha muito das gerações anteriores esse lance de intimidação. O Martin Potter
passou isso pro Kelly Slater, por exemplo. O Kelly Slater tem um negócio de intimidar os Ele caras tem, de jogo, ele tem. mas o dele já era um O olhar negócio dele É mais mental. Já era mais mental, era o diferente. olhar, É. o olhar dele Ele abala. tinha PNL. Antigamente Ele era tinha. meio porrada, meio intimidação, meio, sabe, chegar junto e dar escorão, mais ou menos assim. Mas então, cara, o Martin Potter absorveu isso da geração dele e botava pra lascar na da gente, assim. No Hawaii, cara, pipeline era muito difícil. Hawaii era muito difícil, cara. Era muita intimidação. De o cara chegar, você é brasileiro? Pra fora. Aí você, moleque, os caras, pá, você ia Sério, fazer Fábio? o quê? Então a gente tinha muito medo, né, cara? Era difícil você... Tipo, a gente pensando assim, não, os caras chegam lá que são profissionais e surfam. hoje em tudo. dia é eu pensava diferente. isso, né, hoje em velho? dia é Ó, diferente. hoje em dia é muito diferente. Essa geração Brazilian Storm cresceu viajando, cresceu junto com a nova geração de lá. Tem Então laço, todo mundo se acaba que- conhece, claro. todo mundo respeita. O cara é o local do pico, vai ter sempre a melhor onda e tal. Mas, pô, às vezes você tá posicionado, você conhece seu amigo, o cara, pô, meu irmão, vai lá, não lá, tem pô. problema, sabe? Então, meu irmão, eu não conseguia pegar uma onda Rola dessa uma em pipeline camaradagem. nas antigas. Pra um cara se destacar em pipeline nas antigas, tinha que ser muito corajoso, muito porradeiro e muito doido também, porque tinha aquele negócio, cara, se pegasse uma onda Só os local, Gracie, né? ou atrapalhasse ou tinha que a muita galera do jiu-jitsu intimidação. teve que ir lá a dar uma galera do jiu-jitsu ajudada teve pra que ir pra nós. lá né? pra ajudar os brasileiros, cara. E tá aí, assim, contribuiu pra dar uma melhorada. Mas aí a galera, pô, os havaianos começaram a treinar também. E assim, Foi. hoje em dia todo mundo se respeita, Respeita, né, cara? Se a galera tem atitude, tem, né, bota baixo, faz bonito, hoje em dia tem um respeito geral, tá muito mais harmonioso que no passado, né, cara? Sim. Mas sim. é a evolução. Hoje a gente dá muita risada. O cara que botava a gente pra fora é amigo. Né, cara? Que jogava água na cara, manda a gente ir na onda hoje em dia. Então, Tu vê, né, você cara? vai envelhecendo. Vai envelhecendo, vai melhorando. amadurecendo, né, Fabinho? É. Ô, Fabinho. Ó, o japonês chega no chegou o japonês, chegou o H2O. H2O, chegou o H2O. Mentira. Chegou o sushizinho. Tá Rapaz. pesado o negócio aqui, hein? Ai, o Daninho mandou, hein? Daninho mandou. Vamos fazer o Daninho, nosso amigo, o H2O. Daninho, tá fechado aqui? Tá fechado aqui, Maurício? Daninho, obrigado. Nós vamos comer um sushizinho aqui do nosso amigo H2O. Não vou. Daninho. Não vou. Galera, o H2O, nosso parceiro aqui, só pra deixar... Registrado. Deixar registrado, né? A cada R$50 em compra no H2O, você ganha um cartãozinho de fidelidade. A hora que encher aqui, ó, é só ir lá. Oxe, Então já tá Pegar- cheio, hein? Ó, Fabinho, pode ir lá, Fabinho. Recebeu, ó. É, Tem o Fabinho. Já tem um rango aí, Fabinho, ó. Leva lá, Fabinho, leva lá. Ai, ai, ai. Leva a Elka lá. Oxe, olha. Coisa linda. Ao vivo é melhor. Ô, Fabinho, pra gente encerrar... É verdade mesmo? É verdade, verdade, mesmo? ô, Tem um monte teu aqui, rapaz. amigo. Ô, carapa. O Álvaro, cara, ele alimenta a família Eu dele sou toda só só com esse alimentado babalu. a- O Babalu, babalu né? tuna, né? Não, o cara tem um atum aqui, Meu cara, que Deus. Eu falo que é o babalu. Sabe o babalu aqui? Babaluzinho. A gente usava em parafina. Mas esse babalu não dá pra usar parafina. Não, né? isso é não, pra é. comer. Ô, Fabinho, pra gente terminar, eu bolei aqui umas perguntinhas pra tu responder. Bate pronto. Bate pronto. Bate pronto. Taca de pau. Beleza? Vamos lá, pra gente finalizar então. Cara, no meio do surf tu tem 4 apelidos. Fábio Fabuloso, Fabinho, Fábio Boliva e Fia. Qual que tu mais gosta? Qual que tu gosta de ser chamado? Rapaz, qualquer um. Tá tudo é massa aí. Fia, por que Fia? O Rafa já já perguntou, né? dei, Rafa já já dei. perguntou. Cara, a Antecipei. vitória mais bonita da tua carreira. Aquela que tu dorme, tu lembra até hoje. Ai, cara, como Cara, foi acho que a bom ganhar. principal foi essa do Hang Loose do Guarujá, cara. É. Foi a primeira, assim, né? Uhum. Foi a primeira buscada. Porque Porto Rico foi talvez a mais importante, né, cara? Aham. Foi o Sim. cartão de visita pro mundo, que realmente era. Aham. Te projetou, né? Mas ali eu fui pra lá pra pegar a experiência, que eu não conhecia, não sabia de nada, e ganhei o campeonato. Então, acho que foi o Hang Loose. Mas toda a vitória foi muito interessante, cara. No Hawaii, cada um teve seu peso. Seu peso. Se não fosse surfista, ia ser o quê? Cara, eu acho que eu ia ser esportista, de alguma forma. Eu antes de seguir pro surf, fazia BMX, Aham. andar de bicicleta, de bicicross. Tá zoando. E cara. assim, e era sério, né? Quando fez a bifurcação ali, eu fui pro surf. Mas até hoje eu pedalo bastante, aquilo foi bom. Ídolo de infância. Ídolo de infância, cara, no surf era Tom Curry. De futebol, eu morei em Belo Horizonte quando era moleque, era João Leite, Reinaldo, Tony Cerezo, Caraca, só os caras também. Time do coração. Esporte Clube do Esporte Recife. Recife. Ah, Kelly ou Andy?
Kelly, cara, Kelly. O Andy, muito bom também, geração diferente, mas o Kelly é fenomenal. Medina O ou Andy John também John? é foda. Cara, os dois, velho. Cada um com sua característica. Talvez John John seja o mais completo e Aham. Medina o melhor competidor. Talvez não. Ele é o mais completo e Uhum. Medina o melhor competidor entre os dois. Na tua opinião, qual foi a maior rivalidade do surf mundial? Cara, Potts, Gerlach, Curry, Carroll, York, Andy, Kelly. Andy Kelly foi. Andy Kelly. É da minha Andy época. Kelly, É da Andy minha Kelly, também, Andy né? Kelly, Andy Kelly. Mas o Curry, o Carroll e o York, esses caras tiveram muitas rivalidades. E a maior boas. rivalidade do surf nacional? Nacional, cara, eu acho que eu e Teco a gente brigou com sua bexiga, assim. A gente teve uma rivalidade muito sadia. Porque a rivalidade, velho, é muito sadia, né, Aham. cara? Você vê Medina, Filipinho E Ítalo, e os Mineirinho. caras, né, Mineiro também. Uhum. Pô, os caras têm uma rivalidade sadia. Isso é que impulsiona o negócio lá pra cima, né? Muito rápido, né, cara? Mas... Cara, acho que a nossa geração todos tivemos, né? Tá Aquela tudo- rivalidade sadia. Porque é aquele negócio, cara, o surf é o esporte individual, mas você viaja junto e... Né, a maioria da galera sempre rachando casa, Sim. aquela coisa toda, sempre ficava junto. Eu acho que a que mais me marcou no nacional foi Tânio e Léo Neves. Também, Super dois surf. exímios competidores. Porra, cara. Mas Eu viajava... você vê também, eu acho que a maior rivalidade do surf nacional era Carioca e Paulista, né? Nas antigas. Isso é verdade, cara. Cara, no Brasileiro Amador pegava fogo, cara. É verdade. Não, mas manteve-se, mas isso nas antigas era sinistro. É isso aí que eu acompanhava, né? Justamente, né? Quem acompanha agora sabe Sim. ali Surfista mais gente boa. Aquele da trip resenha. Rob Bolívia, Rob Page. Rob Page. Dos gringos era o mais gente boa, era o Rob Page, que me botou esse apelido de Fábio Bolívia, porque tinha alguns locutores que não conseguiam falar Gouveia, falava Bolívia. Bolívia. Tudo a ver, né? Surfista mais mala. Rapaz, eu acho que era o Todd Holland e tinha um sul-africano também, Jesse Strong. Esses bichos eram... Mala, não sei, cara, mas assim, sabe? Talvez os mais antipáticos. Assim, não digo mala. Antipático. Os caras não estavam muito... Mas... Hã? Não tava muito pra Não tavam muito conversa. Cara, assim, eu não acho um cara nunca muito antipático assim, né, velho? Eles eram uns caras assim, por exemplo, eram uns caras mais boçal, assim, mas cada um não sei cada qual, né, Às vezes velho? é mais tímido, né? Os caras me chamam de Às marrinho, vezes- mas eu sou um cara que eu não... Se tu É o Marrinho. diz... O surfista mais pão duro do tour. Aquele que não gastava um centavo. Entra na água com o dinheiro, não molha. Deixa eu ver... Acho que é Antônio Barreto. Brincadeira. Cara, assim... Pô, sempre foi muito difícil pra brasileirada viajar, né, cara? A realidade, Sempre foi muito né? difícil. Então, por exemplo, você tinha... É a questão de pão duro, mas, por exemplo, você tinha o palanque lá, tinha os coolers. Eita, rapaz, o negócio. nada, Tinha os coolers de cerveja, tinha as coisas de... Pô, acabava o campeonato, tem que ir embora, velho. A Ia lá. cerveja, sei lá, 5 euros, 10 dólares, sei lá quanto, tem que, pô, botava dentro da bolsa, dava pra botar. Levava. Não, vou deixar aí. Uma questão... Tá sozinho aí, vou levar. Não, mas, cara... Não tem. Tá tudo certo, tudo A onda certo. mais desafiadora. A onda... Cara, pra mim, sempre foi pipeline. Pelo fato de não conseguir treinar da forma que eu queria. Gostaria de... que eu Porque não gostaria. tem como treinar em pipe, né? Nos primeiros anos, a gente chegou querendo treinar. Aham. Né? Com medo, mas chegou ali com o objetivo de evoluir. Mas tomamos em chegar pra lá umas intimidações que depois... Pô, assim, eu sempre busquei o prazeroso. Então, por exemplo, pra mim cair em pipeline... Ficar com dor de cabeça ou com dor na chapa da coluna por causa da tensão, eu preferia ir treinar em jogos. Uhum. O que é que acontecia? do Não lado. tinha experiência. O que é que acontecia? Pegava a onda errada e se lascava. Eu só melhorei em pipeline quando apareceu o chopo, que eu realmente tinha uma quilometragem lá, acordava de madrugada, eu não tinha localismo, eu pegava sempre Conseguia as ondas, me posicionava, pegava e melhorei em pipeline por causa disso. Aham. Foi quando eu melhorei no Big Surf. Então, Mas não por Acho que causa de pipeline. pipeline, tu vê, né, cara? Você teve que ir pra outra praia, essa questão do localismo que a gente falou, porque, né, cara? assim, tem muita gente que não gosta do Hawaii e não volta. Muito competidor, toda nacionalidade, que não volta. É um sonho, amigo mas não meu, volta, tudo. né?
Não, já foi e não gostou, porque na época Por causa do crowd, né? Sim, cara, era só... Você não conseguia pegar onda, É. você via os caras nas melhores fotos, pá, e a cobrança em cima de você, pô, o cara Foi pro tem uma Hawaii, coisa, não saiu, eu não falei, saiu cara, uma eu foto. consigo Como eu não consigo pegar? Quer fazer foto minha? Vamos pro Tahiti, marca uma barca pro Tahiti, na época, né? Claro. Vamos pra Metawai, vamos pro outro canto, você vai. Tá Não, lá, eu vou já pegar a onda. aconteceu de eu ficar a manhã toda filmando com a galera e, cara, tu não pegar vinha nenhuma cena. onda boa, velho. É Onda difícil, boa. cara, É. foi bem difícil, mas era pipeline, era... A bateria que tu não via a hora de acabar. Acabar logo, acabar Cara, logo. pipeline, velho. Pipeline. Por quê? Porque você entrava, não conseguia pegar onda, sinistro. Isso nas antigas, né? Isso nas Uhum. antigas. Porque depois que entrou o Chopper, eu evoluí e eu gostava de surfar lá. Tanto é que eu ainda surfo. Das últimas vezes que eu fui, ainda surfo. Eu até ganhei um grande prêmio Fluir com uma onda lá de pipeline. Aham. Um tubão danado em 2010. Tinha Época. vários caras na época que pegaram as ondas boas. Até escrevi essa onda pro prêmio lá do Surfline e me desclassificaram, porque quem filmou foi um moleque de menor. velho, não deram moral pro cara. Pô, a onda ia, se brincar, ia até quase... Ia descer, incomodar. cara. Era. Fabinho, Eu vou precisar interromper aí. Leandro da Pousada na Tribos pediu para avisar aí vocês que ele está indignado, que ele queria muito ver o nosso amigo Fábio Gouveia e ele não foi convidado pelo Rafael. Eu esqueci de avisar ele. Ô, Nando, desculpa, meu, mas o cara tá na tua pousada, nós vamos aí, o cara vai te dar um amanhã abraço, o Fabinho vai lá aí tomar café pessoalmente contigo. te dar um abraço, cara. Relaxa, Não, Nando. vou tomar café com a minha esposa e depois vou lá te É, visitar. vai te visitar. Relaxa, Nando. Fabinho, Tô brincando. uma resenha de trip muito engraçada, cara, que é inesquecível, que tu lembra, assim, até hoje. Uma resenha com a situação. galera, assim. Uma resenha com a galera. assim. Cara, era umas trips que a gente fazia pra Indonésia, velho, no início ali. Ia pra aquelas estradas de Uluwatu que não tinha estrada, era só Só beco. trilha, escorregadia. Geralmente a gente tinha abril, que era onde quando dava e era muita chuva, cara. Tá passando É, a Carreta furacão. furacão. Mas pode falar que não pega, não pega. não pega. Estamos aqui em Garavava, tá passando a carreta aqui em Garavava ali. É, no verão é Meu assim, irmão, filho. Verão né? chega a carreta furacão, vem aí. Ela destrói terrorizando. tudo. Aí, cara, era engraçado porque a gente, de moto, eu não... Né, eu tinha manha de bicicleta, mas de moto, em trilha, escorregadia, não tinha muito. Ainda mais que aquelas motos que tinha lá na Indonésia, né, cara? E as pranchas transpassadas no banco da moto, né? Sim. Às vezes pegava a árvore de um lado do outro, ficava a prancha e a gente passava. Ou quando a gente mudava a posição, sentava em cima do bico, chegava aí o Uluwatu, o Sim. bico tava quebrado, né, velho? Porque Sim, subindo, vai. descendo. Mas eram muitas quedas, cara. E tipo, um caía na frente, ia subindo, um caía na frente, os outros que vinham atrás, o da frente ia descendo e ia derrubando. Ia caindo todo mundo. Então, Era um dominó. Era sempre resenha, cara. Essa foi que veio na minha cabeça rápido assim agora e... E a última, cuscuz ou tainha? Rapaz! A tainha eu gosto quando ela é bem sequinha, muito bem assada, Bem feitinha. porque a bicha tem um... É, bem feita. tem a A tainha gordura boa é da- muito... É, gordura. a tainha boa é boa demais. Mas se não tiver bem feita, aí já fica aquela maresia, eu não curto muito não. Aí eu gosto do cuscuz. E ali no Campestre... Mas cuscuz com tainha é bom, viu? Boa pedida, hein? Fabinho, Porra, e aquela assim, ó, pra finalizar, cara, o que tu diria pra um jovem que vai assistir esse podcast, vai olhar o Fabinho aqui conversando com a gente, o que tu Eita. diria pra ele, cara, querendo entrar nesse mundo, dizendo assim, eu vou virar um surfista profissional, cara? O que tu diria, o que ele tem que seguir, o que tu podia passar de mensagem, cara? Cara, ele ser aquele cara que realmente vai dar duro na parada, que vai encarar traçar os objetivos e fazer de tudo pra conseguir esse objetivo, né? Se o cara, né, disser que vai ser campeão mundial, meu irmão, vá ralar pra ser campeão mundial. Corre atrás do sonho. Vai ter sacrifício, vai ter tudo. Mas é isso, cara, é determinação. E acredite em você, porque às vezes... Pô, tem muita pessoa muita gente em volta, técnico, patrocinador, que né, dá aquele voto positivo. Meu irmão, Sim. acredito em você, tá? Mas se o cara acreditar, não vai. Agora, se ele acreditar e os outros não acreditar, ele vai. também. Acredita, Então, se esforça, dá o melhor que vai dar tudo consegue. certo. Chega lá. cara. Fabinho, cara, muito obrigado por ter Obrigado a vocês. aceitado o convite. Foi massa. De coração. Tu é um cara que dispensa palavras, né, cara? Comentários, Sensacional, né? gente boa demais. Tá- Mandei mensagem, tu Foi veio. verdade, cara. Foi, Tá obrigado, tá Eu obrigado. fiquei chocado, velho. Disse, Cara, "Não, que é eu vou estar massa. sentado de frente com o Fábio Gouveia, cara. Eu via na revista, cara. É que O cara fala... vê É na assim, revista, cara. É importante, sabe? Meu amigo, pô, meu É, amigo. então, e o Álvaro, Cara, meu o Álvaro falou pra mim, cara, eu mandei Eu falei, eu vou mensagem pra trazer o mim. Fabinho, pô. Cara, mas não tem como o cara vir, velho. Eu falei, falei, relaxa, cara, o Fabinho vai vir, cara, o Fabinho E vai aí vir.
mandou uma mensagem aqui, olha aqui, cara. Falar de quase surf caí é bom pra demais. trás. É bom, né, E é cara? que nem quando eu tava na garagem fazendo os tweets lá, botando o playback e escutando a voz Depois depois, tu vai dando se escutar risada. depois, é isso aí. Essa é a vibe. Fabinho, de coração. Fabinho de coração. Cara, obrigado, velho, aí pela família Diz que Pode aí. O pessoal agradece de verdade. Diz que pode, depois esse Diz nome que é... pode, fica falando Diz que pode. Se eu te convidar, Fabinho, Diz que pode, é. Diz que pode. Diz que Fabinho, ó, pode. a gente vai finalizar, galera. Fabinho vai, enquanto o Fabinho finaliza, eu vou comer meu H2O. Fabinho, dá um tchau pra galera ali. Fabinho, dá um Dá tchau, tchau galera aí, aí. ó. Valeu, turma. Se convidar, ó, diz que pode. Diz que hein? pode, diz que pode, que eu rei. Diz que pode, eu venho de novo. Isso. Com sushi, com pousada. Aê! Show de bola, valeu, galera. Amendoim, castanha. Tem tudo aqui, tudo. ó. Foi Ei, tudo velho. preparado Vai, pro. tô na minha hora. É, bora. A patroa Bora. tá esperando lá na pousada. Bora. Valeu, raça.